Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato 38 dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada pra você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. O convidado de hoje do Paradigma Cast é veterano em cripto, mas também em outras tendências que redefiniram o futuro da tecnologia e da computação. Ele já empreendeu no setor de games, ele já empreendeu na onda da computação mobile, ele já teve algumas histórias de sucesso dentro de cripto e foi mencionado e indicado algumas vezes também por outros convidados aqui do Paradigma Cast. Então, para a gente é uma honra receber o Daniel Cocchieri, que é cofundador da Leak. Tudo bem contigo, Daniel? Pessoal, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, participando aí do podcast. Parabéns pelo trabalho. Já acompanho, como a gente estava falando um pouco ali, até pelo Instagram. E prazer bater um papo aqui sobre a indústria. Tem bastante história, né, do mercado cripto aí para trás. Então... Queremos saber. Sabemos que você esteve em algumas épocas turbulentas do mercado também. Guiriba, tudo bem contigo, meu co-host? Tudo ótimo, pô. Feliz demais de receber o Daniel aqui. Não só para aprender um pouco mais sobre a Leak, que é uma gigante, mas também sobre a história pregressa do Bitcoin, que eu sei que você tem muita história para contar. E também sobre a história pregressa do Daniel em cripto também. Eu acho que a primeira vez que eu vi o nome dele, eu conheci a figura, foi na época da Bitcoin Trade, que a gente estava comentando aqui, que foi uma grande exchange na época de 2017, 2018 mais ou menos, certo? Quando que nasceu a Bitcoin Trade? Bitcoin Trade nasceu em maio de 17, quando um amigo de Belo Horizonte me ligou. Mas acho que, enfim, mas ela nasceu em maio de 17 e nós lançamos o produto, né, a corretora no ar em outubro de 2017. No auge da euforia daquele ano. O primeiro Bitcoin negociado foi 15 mil reais, mais ou menos. Olha, na plataforma. Uns 2 mil dólares, talvez, na época. Eu não vou lembrar o dólar, mas 15 mil reais. Eu lembro até hoje. A primeira transação, o primeiro trade na plataforma foi 15 mil reais. E em quais outros setores você já tinha trabalhado ou empreendido? Dando alguns passos atrás. Bom, eu tô com 43 anos. Eu fui desenvolvedor, então eu entrei no Banco Santander com 18 anos. Então já tem aí 18 para 43, uns mais de 25 anos, né? Você estudou ciência da computação? Cara, não estudei, eu não me formei na universidade. Acho que o mercado acabou abduzindo o Daniel antes dele ter a oportunidade de se estudar. Porque foi uma época, do ano de 2000, 99, eu fiz curso técnico em processamento de dados, né, o segundo grau. Mas quando eu entrei na faculdade, cheguei até a entrar na Uninove, Ciências da Computação, fiz um ano e parei. Depois, eu acho que fui para uma outra, não vou lembrar o nome agora, também parei. Foi uma época que estava sendo construída ali, a internet estava nascendo em teoria, né? A internet um pouco mais... E eu sempre estudei muito desenvolver para a internet naquela época, quando eu tinha 16, 17 anos, em casa. Porque não tinha muito material, né? Naquela época não tinha um curso de desenvolvimento para a internet. O curso nas faculdades era... Não sei se a galera é tão técnica, mas C#, nem C#, C, Java, né? Era uma tecnologia, uma linguagem muito diferente do que estava acontecendo na internet. Então eu lia muito material na internet, aprendi ASP, que é uma linguagem de programação super antiga, PHP, que até sozinho em casa, e comecei a desenvolver ideias malucas em casa quando eu era mais jovem. E só que chegou uma hora que o mercado começou a precisar de profissionais que programavam para a internet, para construir. No Santander, eu trabalhei no Santander Broker, que era o Internet Banking do Santander, isso há 25 anos atrás. No Santander Net, que era o Internet Bank, o broker era a corretora, né? E o Internet Bank era o banco, a conta. E tinha, obrigado, e tinha a intranet do banco. Eu entrei no banco para trabalhar nesses 3 produtos. Vou fazer uma pergunta leiga. Fica à vontade. E antes da conta, como que as pessoas consultavam o seu saldo? Era pelo telefone antes de ter o Internet Banking? Cara, boa pergunta. Eu não vou lembrar. Devia ser por telefone. Talvez por telefone. Carta mensal. Carta mensal ou no caixa eletrônico, ou na agência, né? Uhum. Mas realmente, não tinha. Eu tava nascendo toda aquelas plataformas de internet, né? Isso na década de ali 98, 99, 2000, enfim. E aí eu entrei para trabalhar nesses 3 projetos no Santander. Então eu comecei a trabalhar no banco muito cedo, com 18 anos. Saí do banco com 23 para começar a empreender. Então 20 anos atrás. Mas não tinha assim... Então assim, o mercado me abduziu, porque eu já trabalhava no banco.
como desenvolvedor sênior, com 18 anos, coisa assim, eu lembro até hoje, quando eu fiz a entrevista, fui no exame médico que tem, né? Foi meu último emprego, né? De carteira assinada foi esse. e eu fui fazer exame médico, a médica lá, a moça falou assim, analista de sistema sênior, com 18 anos. Eu falei, tem alguma coisa errada, que com 18 anos geralmente você entra em uma empresa dessa como trainee, como estagiário. E eu falei, me contrataram assim, mas muito porque não tinha na época muito desenvolvedor para o mercado para programar produtos para a internet, sistemas que rodavam na internet, no www. Porque era tudo muito novo. E a faculdade não ensinava exatamente isso, né? Naquele momento ainda os cursos não estavam. Então eu entrei ali e acabei que fui absorvido pelo trabalho e não conseguia ter tempo para estudar. E quando eu ia na faculdade, o que aprendia lá, era muito aquém do que eu já estava usando na prática dentro do banco. Quando se fala de sistema, de código, de programação. Então você também vai para a faculdade totalmente desmotivado, né? Você vai lá, estão ensinando um negócio que primeiro você nem usa na prática. E aí acabei que eu comecei a trabalhar no banco e falei, não vou me formar, vou trabalhar, tem que trabalhar, aqui tá muito mais legal, aqui eu tô aprendendo também, porque tinha, obviamente, um time maior. E... Tu lembra de alguma feature, algum projeto específico que tu fez nesses produtos aí? Cara, no Santander, pior que a minha memória, bicho, tá... Permitiu a alavancagem 10 vezes em pink stocks. Cara, a minha memória tá me traindo muito ultimamente, porque é muita agenda, é muito assunto. Outro dia até mudando, outro dia eu tava com um CFO de uma empresa grande também, grande assim, bem maior que a Lick, até 1.800 funcionários, a gente é pequenininho. E ele falou que teve um dia que ele começou a esquecer o que ele fez no dia anterior. Ele começou a esquecer. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele foi procurar ajuda. Aí acho que a médica, ela falou assim, é que tua agenda, e você fala tantos assuntos ao mesmo tempo e vai mudando, que teu cérebro começa a... E eu falei, cara, eu não tô assim ainda, mas eu tô quase, porque eu tô esquecendo algumas coisas do que eu fiz talvez semana passada, de tanta loucura que a agenda... Tem que limpar o cache. Cara, é isso. Acho que é o cache ele trava, ou ele só entra coisas de hoje e ontem. Mas, então assim, lembrar alguma feature... Não, tudo bem, não vou te deixar nessa roubada. Mas não e sei aí? Se eu vou lembrar, cara. E estando lá, aí tu progrediu, e aí de onde que veio o ímpeto de sair pra empreender e qual foi a faísca? Cara. Então assim, eu fui desenvolvedor, né, há 20 anos atrás. Cara, o mundo corporativo não era pra mim. Não gostava, assim, fiquei 5 anos, assim, achei que não era aquilo que eu queria pra mim. Crescer em uma empresa corporativa ali, carreira, 30 anos, 20 anos, passar por todas as etapas, que é um outro play, né? Acho que tem... não era, eu senti que não era pra mim. Sempre gostei de criar e eu jogava um jogo chamado Elifoot, os mais velhos. 98. Os mais velhos. E, cara, eu jogava antes de 98. 98 era Windows, né? Tinha o Elifoot DOS. Nossa! Não sei se vocês vão lembrar, quem tá assistindo, Elifoot DOS. Putz, era... E eu jogava. Eu gosto muito de esporte, futebol, corrida, a gente tava falando aqui, então Vou eu ter jogava. que te interromper, parênteses. Ele acabou de falar antes de começar o podcast que um convidado que ele queria chamar é o criador do Bomba Pet. Você nem deve conhecer, eu conheço. Puta, eles fazem uns mods de jogos de futebol mais modernos. Começou no Play 1. Começou no Play 1. Bomba Pet. Extremamente brasileiro raiz, assim, mas desculpa te interromper. Que legal. Cara, não, eu era fanático pelo Elifoot como usuário, só que o Elifoot era DOS, então eu jogava assim, se eu quisesse jogar com você, a gente tinha que sentar do lado do computador e eu jogava, passava o teclado pra você jogava, né? Era um jogo de manager, né? De treinador. E eu falei, cara, tem que construir isso online. E tava sendo construída a internet naquela época, né? Muita coisa sendo construída nos anos ali de 2000. Eu falei, cara, eu vou desenvolver um Elifoot online. E comecei a desenvolver o Elifoot online, mas não Elifoot, lógico, que chamava outro nome, mas é o mesmo jogo, mas online, para as pessoas jogarem pela internet. Como chamava? Chamava GameGo. Existe até hoje. Se bater aí www.gamego.com.br, tá lá o jogo. Já não sou mais dono. Eu vendi a empresa em 2016. Mas foi uma venda meio que, assim, o negócio já estava para baixo. Um dos desenvolvedores queria continuar. Eu falei, cara, fica com o negócio e ele comprou ali, pagou em 10 vezes um negócio bem pequenininho. Ele ficou e tá no ar até hoje. Que legal. E tem gente que joga até hoje. Até hoje, cara. Tem gente no Instagram, às vezes me chama, porque tinha um fórum. Naquela época o fórum era uma comunidade, não tinha. Todos os jogos tinham seus fóruns. Era o fórum, cara. O fórum era onde todo mundo se reunia para discutir, para pedir feature, para falar de bug, ou para, sabe? Então tinha um fórum muito ativo do jogo, era bem legal. E muita gente desse fórum, que hoje né, a gente tá falando de quase 20 anos atrás, né? Então é bastante tempo. O cara tinha 20 e hoje ele tem 40. Então o cara já tá velho, mas ele lembra dessa época que ele jogava esse jogo. Chamava GameGo, chama ainda, GameGo. Então eu comecei a desenvolver o GameGo por hobby, enquanto eu trabalhava no banco.
E comecei a ver, cara, putz, isso aqui eu acho que pode virar uma empresa, pode virar um negócio bem mais legal você criar coisas para você do que às vezes E até porque uma empresa grande como o Santander, ou qualquer empresa grande, você no final do dia não cria nada sozinho, é uma outra hierarquia, é uma outra dinâmica, né? De trabalho. Você tem que ir convencendo várias pessoas para aquilo que você quer fazer e tem que estar alinhado com a estratégia do banco, enfim. É outro... E aquilo me dá muito prazer, de poder criar, falar com a comunidade que jogava, que já estava online o jogo, mas sem nenhum modelo de negócio, era de graça. Os caras, pô, faz essa feature, pô, faz isso aqui, era muito legal. E eu falei, cara, eu vou transformar isso num negócio. Acho que dá pra cobrar pra quem tá jogando, e aí vira um negócio. Até então era free. Era de graça. Ficava o computador do que rodava o jogo, ficava em casa. Aí tem várias histórias legais, assim, de... Caía a luz, todo mundo perdia o campeonato. Meu filho desligando o computador e caía, porque não tinha dinheiro pra pagar um servidor, cara. Aquela época era outra época de hosting, né, cara? Era caro você manter um servidor dedicado para instalar um www. E o negócio não me dava dinheiro. Então eu falei, eu não vou pagar, vou ligar aqui o jogo na minha máquina. Só que se desligar a máquina, o jogo cai. Mas foi uma época divertida. E aí, em 2005, eu saí do banco, porque eu consegui investimento anjo em 2005 para esse jogo, para transformar ele em um negócio. Então o pessoal lá de Belo Horizonte, 3 anjos, falaram, a gente coloca aí R$500 mil cada um. Então eles colocaram R$1,5 milhão na física. Na época? Que na época era dinheiro. E falaram, vamos transformar essa tua ideia, esse teu jogo em um produto real ali. E aí eu saí do banco em 2005, 2006, e eles eram de BH. E na época, cara, puta, era muito difícil achar funding. Era outro momento do mercado. Não tinha startup, não tinha investidor anjo, não tinha esse ecossistema que existe hoje. Então, a gente se achar era Google, cara, investimento em tecnologia. Você tentava achar ali algum... E eu achei o pessoal em BH da Fear Capital, que era um fundo de VC, um dos poucos no Brasil na época. E eles não podiam investir nesse tipo de empresa de games online, não estava na tese do fundo. Mas o CEO, mais o enteado dele, mais um primo gostaram e falaram, a gente faz na física. Que loucura. Então, assim, foi bem... Tu que foi atrás deles? Eu fui pelo Google. Num cold e-mail, assim. Cold e-mail, cara. E faço muito cold e-mail até hoje, cara, no LinkedIn. Funciona pra caramba. Cara, é mais quando você vai criando uma história, funciona mais. Claro. Né, lógico, mas não importa. Faz o cold e-mail, manda, tenta fazer o pitch bem que... Tem nada a perder. A maioria das pessoas respondem, cara. Ou um outro não vai responder, mas você consegue. Eu faço muito cold call até hoje, cara. Esse dia eu tive um papo com o CEO da Cellcoin, foi cold call ali no LinkedIn. Falei, pô, Marcelo, tô dali, que queria bater um papo, tomei um café com ele semana passada. Qual foi o cold call mais absurdo que tu já foi atendido? Cara, talvez mais absurdo o presidente da CVM. Foi o cold call por LinkedIn também. O presidente da CVM, João Pedro, que saiu agora, eu mandei um LinkedIn para ele, falando dali, que tem uns 4 anos, queria falar de blockchain, tokenização. Demorou um pouco. Aí mandei outro. A gente tem essa cold call, às vezes você tem que achar o momento certo e você não sabe quando o cara vai ver, né? Às vezes um cara muito ocupado, ele não tá nem no LinkedIn. Então você manda, ele não vê, mas uma hora ele abre. Só que se você mandou uma semana atrás, ele abriu, ele não vai ver o teu. Então você tem que tentar mandar um segundo, às vezes você acerta. Tem um pouco de... E aí ele respondeu. Você vê, às vezes a galera reclama que os reguladores são fechados, aí o exemplo prático de que só fazer abordagem gentil e franca que dá certo. Isso, assim, acho que tem que exatamente, tem que saber o que você vai escrever, qual que é o gatilho pra pessoa se interessar, né? Você manda, eu sou Daniel Cucchieri. A gente tem que tentar... O que interessa pro outro lado, né? O que poderia chamar atenção do outro lado? Acho que isso ajuda também, né, cara? Mas hoje os cold calls são muito mais fáceis pra mim, dados os sócios que eu tenho na Lica, ou seja, isso facilita quando você coloca ali um pouco de mais informação. No ano passado era um pouco mais difícil, mas é normal. É a jornada né? Vocês também... E aí eles investiram na empresa de games e eles falaram, se você... A gente quer que você... Eles eram de BH, né? A gente quer montar a empresa em Belo Horizonte. A gente quer ficar perto, um dos 3... Você morava onde, né? Morava em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo, aqui Zona Oeste, capital. Morei no Chile, em Santiago, na época de Santander. Fiquei 2 anos no banco aqui em Santa Amaro. 3 anos no Chile, pelo banco, transferido. Depois voltei em 2005 e para São Paulo. Esse projeto de games eu devo ter começado ele em 2001. Por hobby, desenvolvendo... Solo mesmo? Solo. Ou seja, o vibe coder original. Cara, eu era dev. Então, assim, tem umas telas horríveis de uns HTML que era só tela branca e campo. Mas era legal o jogo? Era legal. Cara, o jogo chegou a ter quase 1 milhão de usuários. Caraca! Em 2009. Só brasileiros? Só brasileiros. Ou era global? Só brasileiros, em 2009. Nossa! 2009 foi o melhor ano nosso. Aí já era uma empresa, tinha parceria com a Esporte Interativo, que a TNT comprou.
Pra fazer mídia, sabe? Tinha bastante... E monetizou assim, vendendo anúncio? Como que foi? Monetizou. O modelo do jogo era freemium, que a gente chama, né? Então o usuário comprava itens. Então você tinha um time, pô, que era um estádio melhor, mais capacidade. Aí você podia ir construindo ali na raça, você podia comprar, já tinha um estádio maior. A chuteira um pouco melhor pro teu jogador, melhorava o skill dele. Legal. Então tinha freemium, que o usuário comprava itens, e tinha subscription, modelo de mensalidade. Então, se o cara pagava a mensalidade lá de, sei lá, na época era R$20 por mês, a mais barata, ele podia jogar, em vez de 3 campeonatos, 5. Então, o cara, sem pagar, jogava só 3 competições por mês, o cara que pagava jogava um pouco mais. Então, ele tinha um modelo freemium e subscription. E o melhor ano foi 2009 nosso. Só que não escalou a ponto do que a gente tinha. O melhor ano de faturamento nosso foi o quê? Uns 5 milhões de reais. Mesmo com tudo isso de jogador? Porque era essa base de freemium, né, de subscription, de você deixar o usuário jogar sem pagar, muitos ficam no free, né, cara? A maioria da base fica no de graça. E o teu objetivo é fazer a conversão para chegar fazer o cara pagar, né? Para destravar mais features. Mas muitos ficam no gratuito, né? Então você tem uma base grande, mas um funil de conversão pequeno, como quase todo produto digital, assim. Se você dá um free, muitos ficam ali no free. Ainda mais jogo, né, cara? Porque o jogo é um pouco supérfluo, né? Depende, cara. É uma indústria super difícil. Eu, como empreendedor, não empreenderia na indústria de entretenimento de novo, seja lá qual for. Vocês fizeram outros depois? Ou ficou só nesse jogo? Não, a gente fez... Ele nasceu web browser, navegador, né? O GameGo. Depois teve aquela onda, não sei se vocês vão lembrar, dos jogos de rede social, no Orkut e no Facebook. Aí a gente criou uma versão dele mais casual, né? Casual o jogo, para Facebook. Foi efêmero esse meio mesmo, né? Para jogos. Hoje não tem mais. Acabou, né? Acabou. Não sei se acabou, mas foi na época de 2009, 2010, eu acho, 2011. Facebook, jogo da Fazendinha, lembra? Não, aquele ali explodiu, cara. O Zynga, né? A Zynga explodiu, cara. Colheita feliz. E ali eram jogos mais casuais, né? O GameGo, e o jogo, ele era muito mais, um jogo, como é que pode falar? Heavy user. Era um jogo muito complexo, cheio de regra. O cara tinha que pensar, fazer estratégia. E aí nem todo mundo, assim, tem uma galera que gosta, mas a maioria, novamente a gente percebeu que o cara quer apertar 2 botões, 3 botões e se divertir ali um pouco, que é os casual games da época que explodiram, né? Com 40, 50, 70 milhões de usuários, né? Mas foi uma baita jornada. Eu sempre falo que a O2 Games, para mim, foi uma escola. Foi meu primeiro caso empreendendo ali, então aprendi muita coisa. Foram 2006 a 2012, 6 anos. Cara, vivi disso por 6 anos, mas o negócio não escalou. Assim, no negócio desse a gente queria fazer 40, 100, enfim, tinha que escalar para realmente fazer um negócio, mas a gente não conseguiu. Mas foi uma baita escola, assim, como empreendedor. E aí teve um momento que você olhou e falou, vou ter que deixar meu filho e fazer outra coisa? Não, teve, mas assim, eu nunca trato as empresas que eu crio como filho, tá? Nunca, cara. Assim, o negócio ele é criado para resolver um problema e ou dar dinheiro ou alguém grande comprar, porque você resolveu uma dor tão grande que alguém maior, estratégico, faz sentido, né? Então, muitas pessoas perguntam, você não tem dó quando você vendeu a Bitcoin Trade, vendeu a EasyLike, pô, era teu filho, né? Você criou. Eu falei, não, zero. Assim, acho que a gente tá aqui para criar negócios, não para... Filho eu tenho 4. Eu ia falar, filho você já tem, né? Filho eu tenho 4, que esses não quero vender e não dá para vender também. Não. Mas eu acho que chegou uma hora da empresa de jogos, pensando numa curva assim do negócio, que ele fez isso e começou a declinar. E esse mercado de entretenimento, que era, acho que a parte mais difícil. Todo ano você tem que olhar o mercado de jogos. Todo ano eles estão lançando versão nova do FIFA. Versão de tudo, porque se você não fizer o usuário pagar de novo, ou se alguém fizer um jogo melhor, ele pode pagar o teu. Então, é um business igual música, igual, né? O cara tem que lançar uma música todo ano, porque se ele lançar música... e pra mim, nesse mercado de games, o mais emblemático é aquele jogo dos passarinhos, Angry Birds, que os caras ficaram, sei lá, 12 anos fazendo jogos, ou 7 anos, tempão, nunca acertaram. De repente, fizeram Angry Birds e explodiu. E você pergunta, o CEO lá, o fundador, fala, cara, eu não sei o que eu fiz diferente. Eu não sei. Aí você fala, cara, puta, como pode, né? Assim... Porque o mercado de entretenimento é isso. Tem hora que quantos cantores ou bandas tocam animal e não explode, cara. E você vai falar, pô, tudo bem, assim, é muito difícil. Então, o entretenimento é muito difícil, cara. Então, a gente começou a declinar um pouco. Vamos criar um outro jogo? Mas é isso, é mais investimento, ideia. E se não pegar? Então, assim, é um mercado muito difícil. A gente achou melhor, acho que não dá. Mas mesmo assim, um pouco antes, esse jogo que eu tinha de futebol no Facebook, que chamava... como é que chamava do Facebook? Golaço, né? Tinha o GameGo, que era web browser heavy user, e a gente criou um jogo chamado Golaço, que era mais casual, mais simples,
baseado na engine do GameGo, mas para Facebook, social. E nessa época, a gente investia mídia no próprio Facebook para atrair usuário, né? E o Facebook não tinha uma plataforma de compra de anúncio que eu pudesse otimizar essa compra de mídia. Pensa que eu era uma startup, eu não tinha um time de marketing para ficar olhando as campanhas, para ficar monitorando anúncio, mudando. Então, era eu que mexia. E às vezes eu vinha para São Paulo fazer alguma reunião, né? Porque a empresa já estava em BH por causa dos sócios ali. Morei 10 anos em BH nessa época. Eu vinha para São Paulo fazer reunião e as campanhas ficavam à deriva no Facebook. Às vezes estava gastando lá o anúncio e não estava dando resultado. E eu não tinha condições, pelo meu tamanho, de botar um cara de marketing ali. Não fazia sentido. E aí eu chamei um desenvolvedor meu e falei, cara, vamos montar uns algoritmos para otimizar essas campanhas, para ficar monitorando os anúncios, monitorando o resultado e mexendo nos anúncios de forma automática enquanto eu não estou olhando, que eu estou em reunião, que eu estou viajando. E aí a gente começou a montar esses algoritmos para as campanhas do Golaço, campanhas de anúncio, e começou a funcionar. E na época, isso foi 2012, eu tinha um grande amigo, até hoje, um grande amigo que é o Alex, que foi fundador do Viajanet, que é um site um site que existe até hoje, que o Decolar comprou, que é de comprar passagem, e ele estava investindo muito em anúncio no Facebook. E eu liguei pro Alex e falei, Alex, cara, eu fiz aqui alguns algoritmos para otimizar as campanhas de Facebook. Só que eu tô gastando, sei lá, 100 mil por mês, é pouco, e já tá funcionando. Você não quer deixar esses algoritmos rodando nas suas campanhas? Ele devia estar gastando na época 800 mil por mês em anúncio. Tinha captado aquela coisa de fundo, crescer, business totalmente B2C, tinha que... Foi no carnaval de 2012. Ele, cara, liga os anúncios, liga esse teu sisteminha que você fez aqui na minha conta de ads, de anúncios no Facebook, e deixa aí ligado no carnaval. E aí eu liguei, peguei o acesso à conta, liguei lá os robozinhos. Passou o carnaval na quarta-feira à tarde, ele me liga. E eu falei, Alex, tal, o que você achou? Ele falou, cara, quanto custa? Porque otimizou acho que 40%, entregou mais do que 40% de resultado do que... Porque as campanhas na época no Facebook, o Facebook não tinha uma solução, não tinha um produto de anúncio tão bom. O foco deles era, obviamente, a rede social e tinha uma soluçãozinha para você anunciar, mas não era algo... Então, a gente desenvolveu algoritmos que tentava otimizar. Aí tem uma série de detalhes aqui, quando a gente fala de anúncios, talvez vocês conheçam, porque... então esses algoritmos tentavam otimizar, testar segmentação, mostra para você quem performou melhor esse grupo, direciona automático tudo para esse grupo, testa criativo, faz criativo A, B, C, D. Coisas que hoje são básicas, triviais. Exato, mas mais de 10 anos, 2012, 13 anos atrás, tinha nada, era tudo na mão, você criava os anúncios, rodava, olhava, botava outro diferente, testava. E a compra de mídia nessas plataformas é por leilão, né? Por bid, você bida, né? Eu pago 40 centavos nesse público e tal. Só que esse leilão ele é dinâmico, de acordo com a quantidade de anunciantes que tem no momento. Então chega as agências naquela época, quando fechava às 6 da tarde, muitas agências paravam os anúncios, porque não ia ter ninguém olhando. Só que quando para anúncio, como é leilão, o bid fica mais barato. Só que se você deixa o teu bid travado, fixo, no horário mais... Porque você quer que o anúncio apareça. Então você tá lá bidando, para aparecer você tem que pagar R$1. Paga R$1. E faz tua conta aqui se vale a pena esse R$1. Mas... Então o que acontecia? Se você deixa lá R$1, a rede social vê, ó, tem gente bidando 40, mas você tá querendo pagar R$1? Eu vou vender por R$1. Então tinha essas otimizações de bid. Então uma das features era ficar monitorando o preço do anúncio e mudando automático o bid de acordo com a oscilação de mercado. Legal. Cara, que isso era impossível se fazer na mão. Na época o Google já tinha tudo isso, porque o Google é uma solução de advertising antes do Facebook. Então ele já tinha uma solução proprietária free para esses controles, o Facebook não tinha. E aí o Alex falou, quanto custa? Aí eu falei, cara, putz, isso aqui eu fiz para minha empresa de jogos. Cara, deixa ligado e só me fala quanto custa, porque tá funcionando bem, tá performando bem, tá me entregando mais resultado. Eu falei para ele, até hoje eu lembro, cara, me dá 5 mil por mês. 5 mil. Dá 5 mil por mês, eu deixo isso aí ligado. Complementa a receita dos jogos aqui. Não, mas pior que não era nem de jogo, cara. Um negócio que eu fiz, Daniel. Não era nem pela empresa. Não era nem pela empresa. Então, assim, não era nem da O2 Games. Era um negócio que eu fiz. Eu peguei um dev meu fora e pedi, porque não tinha nem nada a ver com o jogo nessa solução. E aí, ficou lá rodando na Viajanet. Eu com a empresa de jogos já meio... Justamente com esses pensamentos. O que eu vou fazer, né? Pô, a empresa já tá caindo. Será que eu vou empreender em quê? Eu vou ficar aqui mesmo por mais um tempo? E aí, nesse período, eu falei assim, poxa, se o Viajanet quer e gostou, o Hotel Urbano, a Submarino Viagens, todas as de viagens, pode ser que faz sentido para eles também a solução.
E aí eu fui atrás dessas empresas de viagens que vendiam pacote online e falar, ó, e aí é o pitch, né? Assim, pô, o Viajanet usa. Pô, o Viajanet era um grande site de vendas na época. Pô, se meu concorrente usa, deixa eu ver se é bom. E aí vendi pro Submarino Viagens a solução. Depois ela virou um software, né? A solução, no primeiro momento com o Alex do Viajanet, não era um software, que era um monte de algoritmo rodando back-end por trás. Depois eu fui transformar num software que, tipo um painel que a pessoa até podia mexer nesses parâmetros dos robôs, né? Uhum. Aí eu vendi pro Submarino, vendi pro Hotel Urbana a solução e falei, cara, acho que aqui tem uma oportunidade, porque tem um monte de anunciante e o Facebook estava crescendo como plataforma de mídia naquela época para competir com o Google. Falei, cara, tem um monte de empresa que talvez vai ter a mesma dor de querer anunciar no Facebook e não ter uma ferramenta para controlar principalmente o cliente grande. A solução ela é uma solução enterprise. O cara que gastava 10 mil, 5 mil, não tem muito o que otimizar. Porque a otimização de mídia, ela vai muito assim, ó, testa, depois começa a mexer. E para testar, você já tem que gastar. Sim. Então o cara vai gastar 5 mil no mês. Você testar com 500 reais, você não testa quase nada de anúncio. Se não testa nada, o algoritmo não aprende o que é bom ou ruim. Então, quando você gasta mais, é onde tem mais proposta de valor. Então, era uma solução muito enterprise, só cliente que gastava ou investia muito em Facebook. E aí foi uma transição. Em 2012, eu falei, cara, acho que aqui tem uma baita oportunidade, vou parar com esse negócio de jogos. Acho que é hora de parar, é importante, é difícil, mas pô, acho que não deu. Assim, deu, mas não deu. Vou criar a EasyLike, que é um software para otimizar campanhas de Facebook. Isso foi em 2012. E aí eu entrei em contato com o Facebook, porque a gente não tinha acesso à API. A API do Facebook era fechada. Tipo, tu logava na conta dos clientes na mão. A gente fez um web crawler, uma simulação do software em VB, Visual Basic, que simulava navegação no dashboard do Facebook. Então pensa que assim, a gente pegava a conta do cliente, o login do cliente, colocava no sistema, o sistema simulava que estava navegando, logando. Aí apareceu o painel, identificar todo o HTML e falava, para mexer no bid desse anúncio, a posição do HTML, porque não tinha API. Clicar API, no botão, não sei. tudo simulado como se fosse... E aí se o Facebook mudasse a página, já quebrava. Aí tinha que... E aí nisso eu mandei um e-mail pro Facebook, na época tinha um programa chamado Prefer Market Developer, né? Parceiro preferido de desenvolvimento de marketing no Facebook. Eu falei, quero ter acesso à API. Mais um cold call aí. Mais um cold call, cara. Muito cold call, cara. A vida tem que mandar. O máximo é isso, falou, não tem nada a perder. Aí eu mandei lá para os Estados Unidos, mas não me responderam. Esse cold call não funcionou. E não respondiam, porque os caras não estavam ainda... Só que o Facebook estava vindo para o Brasil, naquele ano. E passou 6 meses, mais ou menos, chegou um time. Eles contrataram 2 ou 3 pessoas no Brasil. Não tinha escritório ainda, ficavam naqueles coworking... esqueci o nome. Não tinha WeWork, era Quest, acho que era Quest. Regos. Boa, até Regos. Ficavam no Regos. 3 pessoas. E aí eu consegui mais um cold call, mas aí eu já fui mais aqui alguém no Brasil, que lá nos Estados Unidos não me responderam. Mandei 2, 3 e-mails, os caras nem imaginavam quem é o cara no Brasil, os caras lá no Silicon Valley, longe, cara. E esse cara chamado Renato Goulart, aqui no Brasil, que entrou para ser BizDev dos Estados Unidos, me respondeu. Mostrei a solução que a gente estava criando, mostrei, cara, tudo vi aqui, não tem API, é uma merda, tal. Como é que me ajuda lá com a API? Eu fiz o pedido e aí ele ajudou. Porque para ele também era interessante ter um parceiro local, porque no final do dia a minha solução ajudava a trazer mais clientes para o Facebook. Claro. Então para o Facebook era super ter um parceiro local, porque essas soluções existiam gringa. A empresa lá nos Estados Unidos montou uma solução, mas no Brasil não tinha. Ele me ajudou, a gente conseguiu acesso à API, a gente mudou toda a solução para conectar na API do Facebook. E aí em 2013, ele levou a gente até o Facebook, lá nos Estados Unidos, para o Facebook homologar a nossa solução e a gente virar um parceiro homologado do Facebook. A gente foi o primeiro parceiro fora dos Estados Unidos a receber tipo um selo. Daniel é um parceiro homologado do Facebook, tem acesso à API e é um parceiro homologado. A gente foi o primeiro parceiro do Facebook, isso em 2013. E aí muda todo... Assim, talvez... Guardado as proporções, mas quando o Itaú entrou na Leak, que validou, obviamente, muito o que eu estava querendo construir para o mercado, o Facebook, quando ele homologou a solução da EasyLike, validou demais para o mercado a gente como solução. E eu ajudava muito o time de vendas do Facebook. Aí, em 2014, o Facebook montou um time de vendas
E o time de vendas levava a gente pela mão. Aqui a EasyLike é nosso parceiro no Brasil, tem uma baita solução para te ajudar a otimizar. E aí a gente cresceu bastante em 2014, 13 e 14. Tinha anúncio pro Insta também ou não tinha anúncio no Insta? Ainda não. Cara, eu vendi a empresa em 2015 para um grupo americano chamado Graft4, em abril. Acho que o Facebook estava começando, não lembro, mas não tinha... Era muito Facebook ainda, o Instagram ainda não tinha... Eu acho que não tinha, tá? Eu vou chutar aqui que não lembro. Pode ser que de novo minha memória esteja me traindo, mas eu acho que não tinha Instagram, não tinha anúncio ainda como é hoje integrado nas plataformas. Se o Instagram acho que já devia existir em 2015 também. A compra foi em 2012, eu acho, que eles compraram. Então assim, já devia existir, obviamente já existia, mas não tinha essa integração de plataforma de advertising. E aí, 2014, 13 e 14, a gente tinha 70% do share do mercado. Todos os grandes anunciantes em Facebook usavam a nossa solução para otimizar a compra de mídia. Caraca. Então assim, foi um ciclo super rápido. Foi 2012, 13, 14, 15... Eu vendi para essa empresa, chamada Graft4. Cara, foi legal. Foi, assim, uma jornada bacana. Essa, sim, deu mais certo, né? Mas, assim, de games para anúncios, né? Mídia programática. Mídia programática, mídia programada, essa parte aí. Nesse período, teve pergunta de curiosidade aqui. Teve os anos 2000, teve uma bolha famosa e um estouro de bolha. E 2008 teve outra bolha famosa, mais mercado financeiro. Alguma delas influenciou a tua trajetória de algum jeito ou não? A de 2000, sim. A de 2000... Em 98, 99 eu trabalhava, eu tinha menos de 8 anos. E lembra que eu falei, eu era dev autodidata ali, aprendendo em casa, não tinha... E aí um site de esotérico me contratou, chamado GuruWeb. Não sei se vocês são dessa época, vocês vão lembrar, cara. Cara, era um site, isso antes da bolha, antes de estourar. Naquela época da internet, tava tudo começando a ser construído. E esses caras, eles construíram um site de esotérico que você poderia se consultar online. Inclusive, na empresa, tinha uma bruxa e um bruxo. Bruxa e bruxo, cara. Que, sei lá, eles deviam... Porque o site, ele simulava você jogar cartas, né? Enfim, ler a tua mão, cara. Uns negócios meio... E o modelo do site era pagar uma assinatura. Até hoje, 90% da receita do ChatGPT deve ser esse caso de uso aí. Deve só ser... evoluído para a interface atual. Até hoje, cara. E aí, esse site, ele me contratou como dev. Foi meu emprego antes do Banco Santander. Eu saí de lá para ir pro banco. E eu trabalhei 2 anos desenvolvendo a parte do GuruWeb assinatura. E eu lembro que naquela época, começaram a ter aquelas empresas sendo vendidas também, né? Por milhões de internet, sem modelo nenhum de negócio, né? E 2000 estourou. E eles chegaram a ter uma proposta para vender por, sei lá, 30 milhões. Um site que não tinha nada de receita. E não venderam, porque acharam, não, esse negócio que vai valer, a internet tá mudando o mundo. E aí 2000 quebrou, né? Todo mundo viu, cara, não tem modelo de negócio que para de pé nessas soluções de internet. E eles quebraram. Eu saí um pouquinho antes, que eu fui pro Santander. Não saí por causa disso, então não é que... Mas se eu tivesse lá, eu tinha perdido emprego porque eles quebraram, cara. Mas foi engraçado, porque eles tiveram uma proposta para vender por milhões a ideia, o site. Não venderam porque, estavam vendo... O mundo pagando muito mais por ideias parecidas lá nos Estados Unidos. Falaram, cara, a gente só tá começando e não venderam e quebrou. Tem coisas que em retrospecto parecem óbvias, mas para quem tá lá no furor do momento, né, cara? É o contrário, né? É difícil, né? Assim, puxa, é difícil. É fácil falar exatamente depois, só por que não vendeu, né? Mas na época, assim, tava tudo sendo construído, tudo acontecendo. Alguns casos ali, a Mandic, que é muito antigo, né? Eu tô ficando velho. A Mandic era escola de computação, não era? Era uma BBS, acho que depois não, viajei. Era uma BBS, mas a Mandic foi vendida por milhões. Tinha o Zipmail, não sei se vocês vão lembrar do Zipmail, cara. Quantos vocês até... 30, 32, eu tenho, tu tem 30. 29. Não, eu tô 43, 10 anos um pouco antes Mas teve muito deal grande sendo vendido por 200, 300 milhões. E para eles 30, 35, acho que era pouco. Sim. Por mais que quando você olhava o negócio, não tinha minimamente um economics de valer 35. Era muito essa bolha que estourou em 2000 da internet, né? E aí depois as empresas acharam os seus modelos, enfim, a internet... Mas no banco isso não travou investimento em digitalização, por exemplo? Sei lá. Não, porque até o banco estava investindo em solução para a internet que fazia sentido, né? O internet banking, as pessoas iam cada vez mais acessar tudo via internet, comprar, investir também, o Santander Broker, que na época chamava de Santander Broker. Não lembro de
de ter... agora, as ideias, né, as startups, talvez, da época, né? Muitas perderam oportunidades por achar que, pô, tá barato. Não tá barato, não vou vender ainda. Vai crescer muito isso aqui. E enfim, não cresceu, estourou. E depois veio a crescer, né? Uhum. Talvez se a gente pegar com o Bitcoin de 2018, ou Bitcoin de 2015, que ele fez, caiu. Todo mundo achou que aí não vale mais nada, mas depois foi se criando toda uma indústria, um ecossistema que realmente para de pé. Hoje a indústria, que talvez olhando 2018, quando deu aquela queda... Não estava tão claro assim. Não estava tão claro, todo mundo achou... Quantas vezes eu escutei em 2018, isso aqui já era, acabou. Foi só um... Não, né? A gente olha hoje e fala, não, que isso, olha o tamanho da indústria, olha quantos players, olha o que aconteceu. Em 2015, quando foi a venda da EasyLike, tu já tinha ouvido falar de cripto ou ainda era? Não, cara, zero. Eu ouvi falar em Bitcoin a primeira vez em 17. Tu foi atrás de vender ou vieram atrás de ti nessa época aí? Vieram porque em 2015, né, tinha uma empresa, essa empresa americana chamada Graft4, ela estava desenvolvendo uma solução chamada Cloud Marketing, um guarda-chuva de soluções de marketing digital. Porque nessa época as soluções eram totalmente separadas. Então eu era focado em Facebook, tinha uma empresa focada em Google, tinha uma em retargeting, tinha uma em mobile, tinha uma em leads, enfim, eram várias soluções de marketing digital, mas cada um com o seu sistema. Essa empresa ela queria criar um guarda-chuva, então uma solução única, porque você tinha que usar EasyLike para Facebook, usar o outro para Google, vários logins, os dados não se falavam, não tinha cross, né, não tinha... Então, pô, você fazia um anúncio no Facebook, mas ele não se falava com o anúncio do Google, e era o mesmo público, né? E a Graft4 queria criar um cloud marketing, então primeiro, ter uma solução todas juntas em um lugar só, e principalmente fazer os dados se falarem. Então, se eu impactei um usuário no Facebook, às vezes eu vou impactar ele no Google diferente. Como é que E era o mesmo usuário que acessava ali o Facebook, que viu o anúncio. Quando ele ia no Google, ele via da empresa. Como é que você conseguia, às vezes, mudar ou ter uma estratégia de anúncio diferente? Na linha do que um HubSpot faz, assim. Isso, hoje. Só que há 2015, 10 anos atrás. Ele comprou a gente pelo Facebook, pela solução de Facebook. Ele comprou outras empresas e ele ia juntar tudo. E quem trouxe a venda, né? Foi o próprio Facebook dos Estados Unidos que recomendou, você está buscando uma solução tecnologia, a EasyLike é uma boa solução e eles estão lá no Brasil, conversa com a turma. Então foi até o próprio Facebook que conectou as partes lá, o Facebook lá de fora. E aí rolou a conversa, enfim, e aí eles compraram. E como eles queriam a tecnologia e não o mercado brasileiro, eu fiz uma transição super rápida. Em 6 meses eu já saí porque era mais importante para eles o CTO do que o CEO ou o BizDev no Brasil, que era o meu papel, né? Eles queriam mais a tech, a plataforma, do que o mercado. Tanto é que eles saíram do mercado. Foi junto? Foi. O CTO ficou mais 2 anos. E depois ele saiu para montar Bitcoin Trade comigo. Olha, que louco. Depois eu chamei ele para montar Bitcoin Trade, depois que passou um período, mas ele ficou. E eu saí em agosto de 2015. E aí foi fazer o quê, Davi? Ficou esses 2 anos fazendo? Cara, eu fiz 3 investimentos em startup, tudo errado. Aí eu fui aprendendo que eu não sou um bom investidor de startup. Até hoje eu falo, me mexe, ainda faço alguma coisa pequena, mas eu falo, cara, acho que se eu sei fazer alguma coisa, talvez é sentar na cadeira e tentar executar alguma ideia. Agora, investir, as que eu tive a oportunidade e não entrei, deram certas. E as que eu entrei, nenhuma deu certo, cara. Então, assim, eu até brinco, não me peça investimento anjo, porque talvez eu vou zicar o teu negócio. Aí eu fiz ali 3... Mas teve alguma notável que tu deixou passar que vale a Melius do Israel. No começo? No começo, assim, tem uma história engraçada, porque ele tava montando a Melius, eu morava em BH, montando a EasyLike, o Israel da Melius montando a Melius, Cofli, lá em 2015. Era outro nome esse? Não, era Melius. Mas o que você falou, Cofli? Não, Ofli era outra pessoa. Era o Ofli e o Israel, os dois fundadores da Melius, são, né? E eles estavam começando a Melius, eu lá com a EasyLike já um pouco melhor. E eles falaram assim, cara, a gente precisa divulgar a Melius. E a Melius era um business totalmente B2C, cashback. Ele falou assim, pô, não dá para rodar umas campanhas na EasyLike, você paga o anúncio, já que você otimiza, e eu troco esse pagamento por ações da Melius. E não foi exatamente eu na física, mas enfim, ia ser no final do dia. E aí eu falei, não dá, cara. Isso aqui é igual o padeiro que faz pão e dá o pão de graça. O cara eu vendo pão. Fala, cara, você quer meu ganha-pão, eu vendo. Se eu te der por equity, sair dando não vai funcionar, cara, você tem que pagar. E não fiz. Poderia ter pegado ali um equity, provavelmente pequeno, mas um valuation em um momento da Melius muito... Essa foi
E teve outra, teve uma que eu falei agora com o Osni da Melro, que até virou cliente dali, que 3 anos atrás ele me bateu procurando para investir. Eu falei, cara, puta, não quero, não acerto, deixa pra lá. Ele tá super bem hoje também. Deve ter mais alguns, mas... Mas é algo que você tem vontade de fazer mais ou já experimentou e já sentiu que não? Não, cara, pô, fiz esse ano uma. Tem um agora de um amigo que me chamou que talvez eu deva... Sim, quando aparece, mas não é o assim, teu... Não é, cara, muito difícil. Às vezes é mais por um relacionamento estar próximo a pessoas boas do que eu olhar o negócio e falar, cara, acho que vai dar certo. Às vezes eu nem costumo nem olhar. Vou entrar, cheque pequeno e, pô, acho que pra ficar próximo, tentar ajudar, mas nem vou muito a fundo, porque, puta, entrei em uma de NFT, entrei com uns amigos, tal, naquela Gringa ou época. brasileira? Brasileira. Puta que pariu. E, cara, entrei também porque um amigo, muito amigo, falou, cara, vamos lá, cheque pequenininho. E deu errado, cara. Assim, cara. Mas naquela eu falei, cara, ó, o modelo, eu acho que não é o caminho, é um mercado que eu conheço um pouco, tava. Mas eu falei, vou entrar, vai. Era jogo? Era um jogo de futebol de carta, cara, de cards, de futebol, tipo... Puta, não vou lembrar o nome do... Sorari, o Cartola. Não. Cara, tem que lembrar. Mas os meninos eram bons, só que, cara, puta... E eles tinham uma visão de NFT... Eles tinham a visão do NFT do cara ter a carteira autocustódia, que é um negócio que eu acho que tem uma experiência difícil. Sim. Né? O cara fazer autocustódia já é difícil. O cara... Imagina pra você jogar, fazer a transação no blockchain. Cara, era um negócio meio... difícil. Eu falei pra ele, tenta abstrair essa complexidade e tenta vender mais o produto e menos o blockchain, menos porque, puta, o cara que vai usar, ele vai usar não pelo blockchain ou pelo NFT, vai usar pelo jogo que é aí que vocês estão criando. No limite para ganhar dinheiro com as coisinhas, que ele não liga sobre onde estão, né? Exato. Mas o empreendedor tava tudo super emocionado naquela época dos NFTs. Mas eu sinto que nos últimos 7 anos, alguns tabus caíram em relação a isso. Era muito mais tabu você ter uma aplicação que tinha uma wallet que não era autocustodial, sabe? Até mesmo lançar um token. Era muito mais tabu há 7 anos atrás do que é hoje. Então. Sim, exato. Não, porque cara, acho que você pegar Bitcoin na época que você comprava lá atrás, também tinha muito essa questão de... Eu acho que assim, a experiência foi mudando. Totalmente. Né? Para facilitar, não para... Né? Mas sem deixar de ter opção de alguém que tenha mais tempo, mais conhecimento de fazer o trabalho mais difícil, mas para ele ter também o controle maior daquilo que ele quer fazer. Eu acho que as opções existem, é só o usuário saber o que ele quer. Tem usuário que fala, eu não quero ter uma wallet, entender a chave, ter que guardar, ter que transacionar, ter que saber que eu tenho um FII na minha carteira, que senão eu não consigo transacionar, que FII é esse, que token é esse que eu tenho que comprar. Cara, eu só quero usar aquilo. Como é que eu uso? E tem usuário que não, cara, eu entendo, eu sei, eu quero controlar de ponta a ponta porque eu sei fazer e aprendi. Quantos por cento dos usuários da Bitcoin Trade sacava em algum ponto da jornada? 10%. 10%. 90% deixavam com a gente e não queriam sacar. Cara, é isso, gostando ou né? não gostando, assim, a gente acreditando ou não, é o que é, cara, assim, né? Acho que olhando a tecnologia por tecnologia, a opção existe do cara fazer autocustódia, do cara guardar, do cara... Ela existe, é uma opção do usuário, né? A gente não pode, né? Enfim. Você sabe que a gente fez uma pesquisa recente com o Datafolha, inclusive com a Coinbase e com a Hashdex, e a gente perguntou para pessoas no Brasil inteiro se elas já tinham tido cripto, conheciam, etc. E uma das perguntas era sobre autocustódia. Já tem ou teve cripto em autocustódia? Quantos milhões de brasileiros adultos você acha, ou milhares, já tiveram? Putz, eu não vou chutar, cara. Deve ser pouco. Eu gostaria que fosse pouco pela experiência que eu tenho, mas muito pouco, inclusive. 3 milhões disseram que tem. É pouco. Se perto, inclusive, do número total de brasileiros que dizem já ter tido cripto. Mas é muito. Mas é muito também, né? Exato. É pouco, talvez, na proporção de... Mas é muito número absoluto. Quando a gente fez essa pesquisa e divulgou os resultados, a gente ficou instigado com a seguinte abordagem, de que isso dá 2 e poucos % da população adulta maior de 18 anos, e é mais do que a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro nas últimas eleições. Olha só. Você vê trazendo para a pauta aquela ideia que já se flutuou sobre proibir saque de exchange, de criptodólar para carteira autocustodial e coisas do gênero, assim, né? Tem uma parte da população grande ali que se importa com isso, né? Cara, acho que proibir, para mim... Primeiro que você não consegue, assim, na época da Bitcoin Trade, vocês vão lembrar que vocês estavam já da China querer proibir, a China não sei o quê. Tinha um meme muito legal, que era um jardim, vocês já... Né? Um portãozinho. Um portãozinho. É isso, cara, assim, isso não faz sentido. Quem conhece um pouco sabe que não dá pra proibir. Então, assim, acho que proibir não é o caminho. Tem que educar e dar opção. Se a pessoa se sente confortável, sabe o que tá fazendo,
entendeu o que é uma autocustódia, qual é o risco, é a opção dele. Acho que proibir, pode até tentar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque ele vai achar, proibir acho que é pior, porque é igual outros tipos de produtos que são proibidos, que as pessoas acham um jeito de usar. Só que é pior, não é? É pior, acho que... Mas é isso, assim, a pessoa que for fazer autocustódia tem que ter noção do que está fazendo. Na sua experiência com vendendo empresas, quando que tu sabia quando era a hora certa de vender o seu negócio? Cara, essa é uma pergunta que eu já vendi 2 negócios, né? A Bitcoin Trade e a EasyLike. É uma pergunta muito difícil, assim. Eu acho que... E você pode comparar, quando é hora... Bem, falar em vender Bitcoin, dependendo para muitas pessoas, Bitcoin não se vende, né? Mas, de novo, é de cada um. Tem gente que não vai vender e tem gente que tá ali fazendo operação e que vai ter uma hora que ele vai vender, vai ter uma hora que ele vai comprar de novo. E aí a pergunta, quanto se vende Bitcoin? Quanto se vende uma ação de uma empresa que você comprou? Né? Eu comprei a ação ali da Petro. Vou ficar pro resto da vida com a ação? Não vou ficar. Talvez o Bitcoin é diferente porque tem outro papel também, o Bitcoin como ativo, né? Talvez você possa ali usar realmente como um fundo de reserva, sei lá, para tirar pro teu filho, né? Não vejo... Enfim, até uma ação da Petrobras também, dependendo é muito perfil do investidor, né? Então, muita gente fala... Não, mas você vai deixar pro seu filho uma ação da Petrobras ou um Bitcoin? Eu vou tirar um Bitcoin. Mas por isso, mas é muito do investidor. Tem investidor que fala, cara, eu vou tirar a ação da Petrobras. Então também não... O meu exemplo, não necessariamente a pessoa não vai tirar uma ação de empresas como patrimônio. Mas o ponto que você tá querendo dizer é que tem uma hora que... Quanto você vai vender? Né? Ou você nunca vai vender? Vai ficar, né, para sempre? E aí? Mas aí talvez... Por que você comprou isso? Né? Por que você comprou para ficar para sempre? No que você está acreditando? Tem que ter algum sentido, né? Eu não gosto de... comprei, vou ficar para sempre. Mas para quê? Você não vai usar? Você não vai vender? Cara, para que você está comprando esse ativo? Seja ele qual for. E acho que o momento é difícil. Quando vender, né? Então, assim, eu sempre falo... A melhor hora... Assim, você tem que... Você quer vender? Primeiro, você quer vender o teu negócio? Você quer vender o Bitcoin? Você definir bem claro por quanto. O quanto te faz feliz, ou por que você está querendo vender. Assim, vou dar um exemplo. Ó, vamos supor que me ofereceram 500 milhões na Bitcoin Trade, que não foi o caso. 500 milhões é o que eu quero? Então vendo. Ah, não, quero 1 bilhão. Então não vou vender por 500 milhões, concorda? Cara, não vou vender. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu quero e acho que vale 1 bilhão. Se vai ou não valer 1 bilhão, é o exemplo que a gente deu do Guru Web lá, que ofereceram 35 milhões e a gente vai entrar naquela do vender na alta, tentar acertar o topo, que ninguém acerta, e tentar acertar o fundo. Você nunca, em um ativo volátil, eu pelo menos acredito nisso, você nunca vai acertar o topo querendo. Às vezes pode acertar no susto, mas você não... Aqui é o topo, pum, vendi. E nem o fundo, aqui é o fundo, comprei. É impossível, o cara que fala que acerta o topo e o fundo, acerta assim, ó, 100% de certeza. Cara, é sorte, cara. Você pode ter uma série de estudos que possam te ajudar, mas você não consegue cravar em um ativo de variável, que esse é o topo do ativo. Isso é a mesma coisa para uma startup. Por exemplo, vou vender agora. É o topo, então vou vender. Ou não vou vender porque eu acho que vai crescer mais, só que aí se não cresce a proposta... Então, acho que assim, a resposta é muito do que você quer como empreendedor. Quando chega uma proposta, isso que estão te oferecendo, tá bom para você? É o que você quer? Não, dá para fazer mais. Dá para fazer mais sempre. Ainda mais se você tá criando, você fala, não, dá para esperar um pouquinho, vai valer mais. Quando eu vendi a Bitcoin Trade, foi em 2020. Vocês vão lembrar que o mercado explodiu em 21. Sim. Podia ter esperado, né? Sim. Ou talvez em 17 ela valesse mais, crescendo absurdamente também. E se o mercado não explodisse? Estivesse caindo? Aí ia teria se morder perdido pro resto da vida. Exato. Então é difícil você... Então acho que é muito assim, ó. Chegou algo. O que chegou a mim me satisfaz dentro do que eu quero. Seja de valor financeiro, seja de momento. Então assim, acho que não teve... Nas 2 vendas, para mim foi muito mais assim. A primeira venda Slack foi quando eu consegui ter minha independência financeira, um pouco de sobrar dinheiro. Cara, sobrou dinheiro, né? Que é uma coisa que desde que sobrou, eu sempre luto para nunca faltar liquidez, porque se você ser líquido é muito bom. Não para você comprar coisas, mas para te dar uma independência de tomar decisões na tua vida, né? Você começa a falar assim, ó... Pô, eu tenho um caixa que eu nem sempre... Porque quando a gente não tem caixa, e eu vivia... Antes de vender Slack, era salário e pagar conta. Não tinha, né? Não tinha dinheiro sobrando. Então, às vezes, você toma decisões que fala, eu preciso de... Com caixa, você começa a pensar um pouco mais. Será que eu preciso? Dá para esperar um pouco, deixa eu ver o melhor momento. Então, uma coisa que eu aprendi quando eu fiquei, primeira vez, líquido, de fato, não importa o quanto você tem, mas você ficou ali com dinheiro de reserva, às vezes é você poder tomar decisões mais tranquilas, aos próximos passos. Isso foi... Eu sempre falo, nunca mais quero te estar líquido.
Por isso que eu não gosto de investir em ativo e líquido. Você vai comprar imóvel? Não compro, cara. Foi uma briga para comprar a minha própria casa. Eu morava de aluguel. E vou ficar líquido em ativo líquido. Ou dinheiro ou ativo líquido, que a gente conhece bem. Então, assim... Então, é um pouco disso, assim... É isso, cara, assim. O que estão te oferecendo te satisfaz? É isso que você quer? Então, bora. Assim, eu gosto de criar e resolver problema. Então, como eu falei, nunca tive apego ao que eu construo como negócio. Não tenho mesmo. Então, cara, o dia que eu vender ali, que se eu vender, eu vou querer resolver outro problema. Eu não me vejo hoje, vendi, parei, vou ficar no sofá. Então, mas eu acho que é você tentar... Não tem uma resposta, cara. Ter um plano de saída, talvez ter um plano de saída um plano é uma coisa que a gente fala sempre quando a gente tá tratando de cripto também pra galera que, enfim, tem um plano de saída. Isso. Pode mudar de ideia no caminho, mas tu teve um plano, tinha teus critérios claros, segue ele. E às vezes você vai reentrar de novo. Né? Mas voltando à lacuna que a gente ficou aqui entre 2015 e 2017, como é que a Bitcoin Trade nasceu e virou o que virou? Cara, depois que eu vendi a EasyLike, fiz a transição, final de 2015 eu me decidi mudar para os Estados Unidos com a família, né? Então eu moro nos Estados Unidos. Por quê? Cara, a gente vai entrar aqui cara, acho que talvez por segurança. Segurança, criar os filhos em outro lugar, cultura. Já tinha filho? Já tinha, eu tenho 4, né? Já tinha quantos? Tinha 4. Tinha uns 4. Eu casei muito cedo, tive um filho muito cedo. Então tenho 3 meninos e um menino. E estava numa idade boa, o pequeno tinha 4 anos, as gêmeas, eu tenho gêmeas, tinha 12. Que legal. E eu tinha uma mais velha de 17. Então tinha uma galera. Eu acho que talvez segurança. Se você fosse segurança, cara, viver num lugar melhor. Vai, infelizmente. Qual estado? A gente foi pra Miami. A gente se mudou primeiro pra Miami em 2016, janeiro de 2016. Depois que acabou a transição, eu fiquei ali os 3 meses, fiz alguns investimentos ali, umas 3 startups. E tava meio perdido, não tinha nenhum vínculo de trabalho. Cara, vamos tentar. Eu e minha esposa, vamos tentar. A gente foi pra Miami, a gente ficou 2016 inteiro em Miami ali, se adaptando, muito molecadas, crianças, não é uma mudança... Casa ou apartamento? Casa. Casa. Eu morava em apartamento em BH, a gente foi pra uma casa, então você já ganha mais espaço. E, cara, acho que segurança. Talvez ponto primordial, segurança. Depois tem várias outras coisas boas de estar por lá, por exemplo, também, mas segurança. Embora eu nunca fui assaltado, graças a Deus, nunca passei por nada, mas enfim. E aí, 2016, eu fiquei ali nessa adaptação. 2017, eu queria voltar a empreender. Né? Já estava na hora de eu querer voltar a fazer alguma coisa. Em maio, um amigo me liga de BH, chamado Nilcinho. Eu sempre conto essa história. Nilcinho, grande amigo. Ele me ligou e falou: Daniel, cara, se você comprar um Bitcoin aí nos Estados Unidos, a gente vai vender ele aqui por 25% mais caro. Que tinha uma arbitragem, né? Vocês vão lembrar dessa época, muito grande de preço nessa época, em 2017. E, cara, eu nunca tinha ouvido falar em Bitcoin. Nunca. Tava totalmente fora do meu radar. E eu falei, cara, o que é Bitcoin, Nilcinho? Comprar o quê? Como assim ganhar 25%, cara? Você tá com cheiro de golpe, tudo de golpe. Não existe, cara. Por que ninguém tá fazendo? 25%? Você tá falando que se eu comprar agora um Bitcoin, seja lá onde, como esse bicho aí, eu te entrego $10 mil nesse Bitcoin, você me entrega 12.500 em 15 minutos? Cara, não fecha. Tem alguma coisa estranha. Ele, não, cara, porque tem uma arbitragem, você compra aí, vende aqui e tal e tal. E ele era um cara... Eu conheci ele já, morou em BH, então era um cara de confiança. Aí eu falei, Nilcinho, tudo bom. Eu vou comprar $10 mil de Bitcoin. Me fala como, aonde, e quero ver. E na época, cara, vocês conhecem o local Bitcoins, né? Uhum. Cara, naquela época, 2017, o Bitcoin tava custando $1.700, que foi o que eu comprei. Era difícil comprar Bitcoin, porque as plataformas eram, de novo, ruins, onboard era ruim, cara, era difícil demais comprar Bitcoin, lá também, nos Estados Unidos. E aí ele falou, você vai comprar no local Bitcoins. Obrigado, cara. Não, tá cheio. Você vai comprar no site local Bitcoins. Eu lembro que eu criei conta na Gemini, que é a que eu uso até hoje. A Coinbase também eu tenho conta. Depois, se vocês quiserem cortar, pode cortar, cara. Mas a Coinbase é parceira nossa, inclusive, da Leak. Mas a Gemini, eu criei conta na Coinbase, naquela época, Coinbase, Gemini, e só que, cara, não aprovava o cadastro. Demorava. Cara, era uma loucura aquela época, porque os preços, eles iam, né? É muito mais volátil, então... E ele falou, você vai comprar no local Bitcoins. Entra aí, acha alguém que tá perto de você, combina com um cara pra ele ir até você dá o dinheiro pra ele
espera ele transferir os bitcoins, não deixa ele sair daí enquanto você não vê 6 transações. Nilcinho podia ter te matado nessa ainda. Alguém podia ter tirado a tua vida. Cara, podia. E eu falei, Nilcinho, você tá maluco? Eu vou sacar $10 mil do banco, vou encontrar um desconhecido no meu escritório, ele vai me mandar um negócio numa carteira. Cara, eu me lembro que eu não conhecia nada, não sabia. Eu tenho que esperar 6 confirmações, que eu não sabia o porquê. Que era, né? 6 confirmações era irreversível, né? Mas eu nem sabia o que... Ele espera 6. Enquanto não dá 6, não deixa o cara sair da tua frente. Ele tava bem informado, né? Tava preparado. Ele tava, cara. Aí eu falei, tá bom, Nilcinho. Eu fui no banco, saquei $10 mil em dinheiro, em espécie. Fui até meu escritório, aí no local Bitcoins eu achei um cara ali na região da Brickell. Falei com ele, não lembro se já tinha WhatsApp, acho que sim. E ele falou, ó, não, eu vendo, tá aqui o preço, eu vou até seu escritório, você me entrega o dinheiro, eu transfiro pra tua carteira os Bitcoins. E aí foi, cara, saquei o dinheiro, fiquei esperando, chegou um cara super desconhecido no escritório, a gente sentou assim, tava um amigo meu, ele aí na frente, e eu com o dinheiro aqui, né, parecia um negócio do faroeste. E eu falei, ó, na hora que chegar em 6 eu te dou o dinheiro, e você pode ir embora. Enquanto não chegar em 6 eu não te dou o dinheiro. Cara, e a rede, na época era muito pior, demorava, às vezes tinha época que demorava, o cara ficou 1h30 na minha frente, com um estranho. E a gente assim, ó, já não tinha mais assunto. E eu falava, Nilcinho, já deu 4 confirmações. Cara, eu não posso liberar o cara, eu já não sei mais o que conversar com o cara, já tá um clima muito ruim. Ele, cara, espera, melhor esperar. Deu na quinta, eu liberei, cara. Na quinta. Eu lembro que a gente não esperou, porque, tava demorando quase 1 hora, mais, assim, começou a demorar a rede, mais de 1 hora pra ter mais uma transação. Aí eu falei, cara, pode ir, eu tenho teu telefone, qualquer coisa eu te ligo. Cara, não, cara, e o cara super, não tem como, eu já mandei, tá aqui a hash. E aí chegou os bitcoins, eu mandei pro Nilcinho, ele entrou na Foxbit na época, vendeu na Foxbit e ele sacou pro banco dele e me depositou na minha conta. E eu falei, cara, putz, 25%, que loucura. Aí eu falei, Nilcinho, vamos fazer mais. Como a gente faz mais? Pô, que loucura, cara. E aí eu comecei a arbitrar Bitcoin com na verdade, nem arbitrei com o Nilcinho, porque o que eu fiz na época? Eu vi o que ele fez. Cara, beleza, eu vou criar uma conta na Foxbit, uma conta no mercado Bitcoin. Eu tenho conta aqui nos Estados Unidos que eu moro aqui. Eu tenho conta era no Bradesco, eu tenho até hoje no Bradesco ainda, inclusive, até brinco porque o Itaú é meu sócio, mas eu tenho conta no Bradesco. Mas é que eu não tenho mais nada aqui, tá? Por isso que eu não... Mas não tenho mais nada no Brasil, né? De conta, não uso a conta. E aí, eu falei, cara, eu tenho tudo pra fazer arbitragem sozinho, não preciso do Nilcinho. Falei, Nilcinho, eu até te ajudo a fazer algumas, porque o difícil era comprar Bitcoin lá. Sim. Né? Pra quem tava no Brasil. Porque não tinha conta lá, não tinha dinheiro lá, não tinha Social Security, que é o CPF de lá. Sim. Na época já pediam Social Security, as corretoras, já em 2017. Então eu falei, Nilcinho, eu faço algumas pra você, depois eu vou fazer pra mim, cara. Deixa eu brincar com isso aqui. E aí eu fiz algumas pra ele, né? Ele mandava o dinheiro pra mim no Brasil, fazia o câmbio, comprava lá, vendia e dava pra ele. E fazia pra mim. Cara, eu fiz... Só que aí quando eu fiz esse fluxo todo, eu vi, puxa, essas plataformas estão muito ruins. E aí eu com mais meu amigo, cara, o Carlos André, falei assim, vamos montar uma corretora. Vamos montar uma corretora boa, pô, bacana, com uma experiência, não tela, né? Mas uma experiência de compra melhor do que essas aqui. Primeiro a gente queria comprar. Aí eu fui na Foxbit, falei com o Rodrigo da Mercado Bitcoin, falei, vamos comprar uma corretora. Pô, tava muito no começo o mercado, então vamos comprar uma. E eu lembro até hoje que eu bati um papo com o Rodrigo, não sei se o Rodrigo já veio aqui. Já veio. Bati um papo com o Rodrigo, num call, e o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, quanto você quer vender a Mercado Bitcoin? Tava o Rodrigo e não tinha ainda o pessoal do Reinaldo, da Gnoni não tinha entrado ainda na Maurício, empresa. Gustavo, talvez. Tava o Maurício. Não, tava o Gustavo Chamati e o Rodrigo. Pô, quanto vocês querem? 500 milhões. A gente, pô, mas vocês estão maluco, pô, o negócio faturava 50 mil por mês. Só que o negócio tava assim, ó. Tava crescendo pra caralho. Tava crescendo pra caralho. Então os caras já falam, esquece esses 50 mil. Esse negócio aqui é aquela história que a gente falou agora da venda, cara. A gente ofereceu, sei lá, a gente nem chegou a oferecer, mas se eu oferecesse 50 milhões, ele não ia vender. E que bom. Mas ele queria 500, eles queriam 500 milhões, mercado Bitcoin. Aí eu olhei pro Carlos André e falei, cara, esquece. A gente esquece. E os caras não vão vender, não vão fazer deal com a gente por valor nenhum. Os caras estão sentados na pepita de ouro que vai ainda lapidar nos próximos anos e, cara, esquece. Aí a gente foi na Foxbit. E na época a Foxbit, a solução de tech era da Blink Trade, do Rodrigo. Então a gente falou com o Rodrigo primeiro, porque a gente queria tech. E, cara, papo super ruim. Então esquece, também não é aqui, não rola. Mas de não bater ou de...
Cara, puta, ele tava em um quarto em Nova York, o cara meio maluco, né? Meio assim, puta... E a solução era ruim também, até que era ruim. Tanto é que a Foxbit apanhou muito esses anos por ter não ter uma tecnologia proprietária e ruim, né? Hoje a Foxbit redesenvolveu tudo, não sei em que ano foi, 20 ou 21, e tem uma baita plataforma, mas, cara, horrível. Eu falei, cara, esquece, a gente não vai comprar uma tecnologia que o cara tá usando lá, a Foxbit é horrível. Vira e mexe, tá problema de segurança, etc. E só não tinha. Bitcoin to you com o Horta lá, pô, você viu o que aconteceu agora. Enfim, puta, que bom, sabe, papo também estranho. E não tinha opção. Então, vamos montar uma. Pô, a gente já... Meu sócio, que era o Carlos André, tinha já vendido uma empresa também, tinha feito uma plataforma de e-commerce, nada a ver, né, com o mercado. Eu tinha feito a EasyLike, tinha lá meus desenvolvedores, tinha meu CTO. Eu falei, cara, a gente liga pra galera que a gente conhece, monta um time e desenvolve uma corretora, sem conhecer nada, cara. Conhecendo o blockchain ali, sabe? Não tinha... A gente desenvolve uma, então, vamos desenvolver uma. Não vai dar pra comprar, vamos desenvolver uma. E aí, então, a gente juntou, eu e o Carlos André, a gente juntou, eu trouxe o meu CTO da EasyLike, falei, ó, já tinha passado quase 2 anos, eu vendi em 2015, isso foi 2017, já podia assediá-lo, porque, né, tinha um contrato que eu não podia buscar ninguém na empresa por 2 anos. Então já podia, liguei pra ele, eu falei, onde você tá? Ah, tô aqui, ele tava em São Paulo. Tô em São Paulo. Aí tinha um cara de UX muito bom na EasyLike, que tava no Canadá. Onde você tá, Igor? No Canadá. Cara, ó, tô com essa ideia, vou montar essa corretora. Fica daí, você trabalha pra mim, mas pode ficar aí no Canadá. O Johnny, chamado Johnny. Johnny, pode ficar em São Paulo. O front-end ficava, sei lá, em BH. Fica em BH. Então, a Bitcoin Trade nasceu remota antes da pandemia. Cara, a Bitcoin Trade não tinha... A galera tava espalhada já. Então, a gente juntou, o Dedé montou todo o time de atendimento e financeiro, que ele tinha uma galera, eu tinha uma galera mais tech. E a gente montou a Bitcoin Trade assim, cara, assim... E a gente fez um combinado para montar a Bitcoin Trade. Eu, o Dedé, o CTO, a gente trouxe ele com equity. Na época da EasyLike ele não tinha participação, nessa ele ficou com a participação. E eu trouxe o Fábio, cara. A Bitcoin Trade eram 4 sócios, né? Eu, Carlos André, Johnny e Fábio. O Fábio, eu conheci ele em Miami. O Fábio era o cara de segurança. Eu conheci ele em Miami porque minha esposa comprou um bem casado da esposa dele. Sabe esses grupos de WhatsApp de imigrante, cara? Uhum. Todo mundo se ajudando, querendo criar, né, conexões, você tá em outro país. Minha esposa conheceu a esposa do Fábio comprando bem casado, tipo, não é bem casado, uns docinhos. E aí minha esposa falou assim, ó, vamos lá no condomínio pegar os docinhos que eu comprei, você vai conhecer o marido da minha amiga. Sabe, nessa época, quem migra, assim, a gente tenta ir se conectando com as pessoas para criar de novo uma base social, né, de convívio, né? Então é meio que assim, né, vamos conhecendo, mas vai encaixando. E aí eu fui lá, fui meio que obrigado. Falei, tá bom, eu vou. Nem conheço o marido dela. Não, vai, que a gente tem que criar conexões aí. E aí eu conheci o Fábio. E cara, ele bateu, nesse papo que a gente bateu ali, ele falou alguma coisa de segurança. Só que quando o cara fala que trabalha com segurança, puta, pode ser N tipos de segurança. E eu fiquei com segurança na cabeça. Passou ali uns 2, 3 meses, foi quando a gente foi montar a Bitcoin Trade, e eu e o Dedé, o Carlos André. Aí eu falei, ó, eu tenho o CTO. Aí ele falou assim, ó, mas não dá pra montar esse negócio sem ter um cara de segurança. Quem a gente vai chamar de segurança? Eu falei, putz, eu não tenho ninguém na minha rede de segurança. Porque meus negócios não tinham necessidade de ter um cara bom de cybersecurity, de hacker, de... Se não eram sensíveis financeiramente. Assim. Exato. E o dele era um e-commerce de perfume. Também não era. Aí eu falei, Dedé, cara, tem o Fábio, que eu conheci aqui em Miami. Ele trabalha com segurança. Eu vou mandar um áudio no WhatsApp perguntando o que ele faz de segurança. Talvez ele seja guarda-costa do Messi, sei lá. Mas... Podia ser de tudo, cara. Podia ser segurança de... Aí eu falei, vou mandar um áudio pra ele. Vamos ver, vai que ele é. Aí eu mandei um áudio. A gente tem a história 6 minutos. Não, na verdade ele devolveu um áudio de 6 minutos pra mim, o Fábio, falando o que ele faz. E ele trabalhava, foi um hacker na Cielo, trabalhou sempre com infraestrutura de segurança, cybersecurity, infraestrutura e tal. Trabalhou na Cielo e estava trabalhando na Verifone nos Estados Unidos. A Verifone é uma empresa de rede de celular e trabalhava na parte de segurança, cybersecurity. A gente falou, aí o Dedé, cara, é o Fábio. Pô, o cara entende, o cara foi hacker. O cara entende de segurança de invasão mesmo. Então é o Fábio, porque para montar a cold wallet, ou montar toda a tecnologia de carteira, a gente tem que ter um cara que entende de segurança. Vamos chamar o Fábio para a sociedade, te dá 10% para ele. E aí a gente falou, Fábio, vem para cá, você vai ser o nosso cara de segurança, o Johnny, o CTO, eu vou ficar com mais produto, BizDev, toda a parte operacional, e o Dedé, o Carlos André, ficava com o financeiro. E assim nasceu a Bitcoin Trade em maio. Foi maio, a gente juntou os 4, falou, vamos montar. Lançamos a plataforma em outubro de 17.
que foi bem na época do Bitcoin explodindo, né? Outubro, novembro e dezembro. Aí entra Aquele- em cena aquela ideia que muito se fala no mundo dos investimentos, de que às vezes o mercado em que tu tá é mais definidor pro teu sucesso do que o próprio negócio, né? Cara, time. Pra mim, no caso da Bitcoin Trade, você perguntar qual que foi a chave de sucesso? Time certo. Se a gente demora 3 meses para lançar, Virou o mercado. virou. Já teria 10 opções de plataformas boas. A própria plataforma que a Foxbit comprou, chamava Modiax, não sei se vocês vão lembrar, Sim, eu lembro. era muito boa. E não deu certo, porque os caras entraram... E aí, uma coisa que eu aprendi como empreendedor nessa época é fazer o inimigo, é aquela velha história que a gente escuta, mas na prática é difícil executar, né? Que o ótimo é inimigo do bom. Porque teve uma decisão na Bitcoin Trade, cara, que pra mim foi assim também, que separou o sucesso do fracasso. A gente tinha que desenvolver a corretora o mais rápido possível. A gente tinha essa visão de, cara, só tem 2, as 2 estão ruins. Esse mercado vai explodir. E é feeling, porque, cara, a gente tinha um feeling que ia explodir esse mercado de cripto. A gente viu a tecnologia, a gente realmente entendeu, mas você não tem como, né? É a mesma história do topo. Daria pra cravar em 17 que ia ser o que aconteceu agora? Você poderia falar, mas cravar? A cara, daqui 7 anos esse negócio... Não, mas a gente falava. Muita gente falava que isso aqui é o futuro e tal. Mas cravar mesmo ali, cara, só o futuro ia mostrar. A gente tinha esse feeling, cara, isso aqui vai explodir. Isso aqui é uma tecnologia animal, isso aqui tal. A gente tem que entrar rápido. Rápido, porque deve estar todo mundo olhando isso. E tava. E aí, uma das decisões de produto que tava comigo, a gente falou, ó, vamos desenvolver voando. A gente desenvolveu a corretora em 3 meses. E falou assim, teve uma decisão assim, puxa, mas vamos fazer responsivo? Né? Não sei se todo mundo conhece, mas responsivo é fazer o site que você abre no navegador, a mesma plataforma abrir no celular, né? Então você abre a plataforma no celular ou no navegador e ela se adapta, né? Só que é mais difícil, leva mais tempo. E eu falei, cara, deixa o responsivo para depois. Faz um navegador. Vamos entrar com uma plataforma que se o cara entrar no celular, vai ser horrível. Então ele vai para o navegador. Mas que no navegador seja o estado da arte. Vamos focar aqui no navegador. E foi uma discussão na época ali na mesa. Não, como assim, cara? A gente não vai fazer responsivo. O mundo hoje é todo mundo no celular, cara. Como não vai? Não, tem. Eu falei, gente, mas o responsivo vai atrasar 2 meses. Não é nem atrasar, vai demorar mais. A gente vai perder o time. Vamos entrar no navegador, depois a gente faz o responsivo. No navegador o cara consegue usar. Se ficar tão bom, dado que as plataformas que tem aí, cara, a gente já vai ganhar mercado. Mas foi uma decisão que a gente ficou o dia inteiro se matando. Porque tinha uma galera, não dá pra nascer sem responsivo. E aí meu papel ali com o produto era, nessas discussões, cravar. Falar, então eu vou tomar decisão, vai sem. Tipo, a gente faz. E foi time, cara. Se a gente faz o responsivo, a gente não tinha entrado em outubro, talvez a gente tinha entrado em dezembro ou janeiro, que o mercado já começou a não só cair, como um monte de plataforma entrando, talvez a gente tinha perdido o time. Então, assim, tem um negócio também muito time, cara, assim, que eu acredito nessas... Igual o EasyLike, foi time também, cara. Eu entrei no mercado na hora certa. Depois começou a vir um monte de empresa gringa com a solução até melhor que a minha. Né? Acho que... Tá. E aí, Leak, falando em time, né? Até a Leak eu entrei talvez um pouco antes. Eu acho que agora a tese está mais madura. Que ano que é ali que nasceu? Em 21. A Bitcoin Trade foi vendida em... 20. Já saiu de uma e foi para outra. Saiu de uma e foi para outra. Tem alguma anedota que vale citar sobre o hipercrescimento e depois o bear market que a Bitcoin Trade viu ou não? Cara, em 2018, né, 2017 foi aquela euforia. Pra você ter uma noção, né? Quando a gente montou a Bitcoin Trade, a gente tinha combinado de investir R$2 milhões para montar o negócio. A gente lançou em outubro. A gente já tinha gastado uns 800 mil dessa grana que a gente ia colocar. Em novembro, né? Outubro, novembro, o negócio deu resultado. Porque as taxas naquela época, né? Era 2% para sacar, 2% para trade, volumes... Então, em novembro, o negócio deu dinheiro. A Bitcoin Trade tinha, quando a gente lançou, 7 funcionários. Né? E a gente falou, cara, não vamos precisar colocar o dinheiro. Então, vamos só readequar aqui as cotas, colocou só 800 mil e acabou. O negócio já virou distribuição de dividendos no mês Segundo seguinte. mês. Isso não existe, cara. Sim. Nunca. Isso foi um negócio surreal. Então, a gente falou, cara, acertamos. Né? Nossa, negócio de novembro, dezembro... E aí veio 2018, veio aquele mercado caindo, volumes, né? A corretora vive de volume e volatilidade. Então, 2018, caiu o volume, caiu a volatilidade e todo mundo achou que morreu. O mercado cripto morreu, o Bitcoin morreu.
E a gente foi de uma empresa que em 2 meses distribuiu dividendo para uma empresa em 2018 que estava no prejuízo, cara. Volta o dividendo. Vamos ter que botar dinheiro. Puta. Porque ela não tá faturando nem a conta para pagar. Então, assim, do bear market ali foi... Acho que talvez foi isso. Assim, a gente saiu da euforia, que é aquele velho ditado, ficou rico e pobre. Tô rico, tô pobre. Então a gente ficou rico em 2018, ficou pobre em 2017, ficou pobre em 2018. Aí 2019 melhorou um pouco, né? Porque no meio de 2019 voltou a dar uma crescida o Bitcoin, chegou acho que até 15 mil dólares, talvez. Mas assim, mas a gente foi aprendendo. Então assim, a gente falou, pô, peraí, a gente não pode, a gente tem que... Porque pra gente também era um negócio novo, um business que vivia de trade, vivia de volatilidade. Então a corretora, ela vive de algo que você não controla como corretora. Essa é a parte ruim desse business que eu achei na época. Cara, não importa o marketing que eu fizesse, não importa o que eu fizesse, se o Bitcoin estivesse caindo, se o mercado fugisse, se a liquidez fugiu, você não tem o que fazer, cara. E a gente tinha algumas coisas na Bitcoin Trade muito de ética ali. Você pode pegar a história, que a gente não mandava e-mail a hora de comprar. Porque eu não sabia, cara. Como é que eu vou falar pro meu cliente, a hora de comprar é agora? Vai, vamos comprar. Porque isso, obviamente, poderia fazer o cara comprar e eu ganhar dinheiro, com o FII. Mas a gente não fazia, cara. Porque você acha um e-mail da Bitcoin Trade, até se alguém achar que é cliente, pode... A Bitcoin Trade mandando e-mail, chegou a hora de comprar porque caiu 5%. A gente não fazia. Porque a gente falou, isso cai mais 10%. E sobre listagem de moeda, teve algum dilema pesado? Vocês tinham tudo que era tipo de moeda. A gente era uma das poucas que começou e botava mais na época, né? A gente era bem... Cara, a gente tentava fazer uma diligência de conhecer o projeto. A gente nunca cobrou para listar a moeda. Nunca. Então a Bitcoin Trade, ela tinha alguns... como é que eu posso falar, né? Valores entre os sócios que a gente não negociava. Até porque os 2 principais sócios, eu e o Carlos André, a gente já tinha feito uma história para trás. Aquela história já tinha feito... Não é sucesso, mas já tinha feito uma liquidez. O Carlos André é até maior, que ele vendeu uma empresa por 300 milhões, que é a Saks para LVHM, a história dele até... Então a gente falou, cara, tem alguns valores que a gente não vai negociar. Porque a gente coloca... Esses valores, se a gente negociar, a gente coloca mais em risco que a gente já construiu do que o que a gente vai ganhar. Então não faz sentido. Então era compliance e origem dos recursos, quem está comprando. Que na época, em 2017, era um palavrão você falar para o mercado cripto que o cara ia comprar Bitcoin e ele tinha que fazer um onboard, dar o documento, da onde era o dinheiro dele. O cara não queria, né? O cara falou, não, Bitcoin é liberdade, eu quero comprar R$1 milhão aí, não vou falar de onde vem meu dinheiro. A gente fala, cara, aqui não. Se você não falar de onde vem seu dinheiro, puta, a gente não vai vender. Porque eu não sei de onde esse dinheiro for de tráfego, de lavagem de dinheiro. Sei lá, cara, não vou. Esquece. Então, o nosso compliance era muito rigoroso. Por isso que a Bitcoin Trade era a única que tinha conta em todos os bancos. Não era à toa. Porque a gente criou toda uma política de onboard, lavagem de dinheiro e origem dos recursos com o Banco Santander, inclusive. Tanto é que na história do mercado, quando as corretoras entraram no CAD contra os bancos... Se você pega a resposta do Santander, ele fala, eu não fecho contra as corretoras. A Peer Trade está aberta porque ela segue um monte de coisas que eu, banco, peço para me proteger, porque o dinheiro a movimentação do dinheiro é comigo, né? Então a gente tinha uma política, desde o começo era muito forte nisso. Por mais que a gente apoie muito da indústria. Fala, pô, vocês estão contra... Era os Faria Limers. Vocês estão contra a liberdade da tecnologia. Mas, cara, a gente não tá contra, você tem a opção de comprar em outros lugares. Mas aqui, se a gente não souber quem é você, de onde está vindo o teu dinheiro, você não vai comprar. E vocês fizeram alguma coisa de muito diferente de 19 para 20? Ou foi basicamente sobreviver ao inverno e continuar servindo a galera muito bem? Cara, sobreviver ao inverno. Não lembro de nenhuma ação. Porque, de novo, marketing não ia resolver. Qualquer tipo... A gente tinha os influenciadores. Em 19 a gente fez uma... Não sei se vocês vão lembrar do desafio cripto. Que a gente fez, cara, talvez... A gente fez... Em 19 a gente... Assim, a Bitcoin Trade tinha... Então, ela tinha essa questão... A gente tinha essa questão do compliance e era muito forte. A gente tinha a questão muito forte de educar o mercado. A gente achava que a gente tinha um papel importante de educar o cliente do que ele estava comprando, dos riscos, dele não comprar só no... eu ouvi falar, alguém me falou, vou comprar. Então, por exemplo, em 19 a gente fez uma ação com 12 influenciadores, chamado Desafio Cripto, que a gente deu 5 mil para cada um desses influenciadores, fazer uma carteira na corretora e durante o ano inteiro eles iam comprar os ativos da corretora e criar uma carteira e quem tivesse a maior rentabilidade ia ganhar o dinheiro dos outros 11 influenciadores e esse bolo, o influenciador ele indicou uma causa, cada influenciador indicou
uma causa, né? Uma causa contra o câncer infantil. Cada um indicou uma causa de doação. E o influenciador que tivesse a carteira com melhor rentabilidade ganharia o dinheiro de todos os outros 11 e esse dinheiro ia para essa causa que ele recomendou. E a gente ficou um ano inteiro fazendo live, toda semana. A live tinha 3 influenciadores, né? Tinha um rodízio, que eram 12, educando o mercado. E mostrando por que o influenciador trocou um pouquinho de Bitcoin para esse e tal. Com um papel muito de educar o mercado. Obviamente que gerava muito tráfego ou volume ali de acesso na corretora, mas o papel principal era educar o cliente, ou ter 12 influenciadores que são do mercado, estudam o mercado, podendo falar com os clientes do porquê que eles estavam, cada um mexendo no seu portfólio. Então tinha influenciador que falava, essa semana eu fiquei muito em BRL, porque eu acho que o mercado pode virar, não sei o que, vou esperar. Então cada um tinha a sua estratégia e educava o mercado. Então assim, a gente fazia muita educação, a Flávia Jabur, não sei se vocês conhecem, ela era funcionária, né, trabalhando no Bitcoin Trade comigo por quase, até a venda, quase 3 anos, e ela era a cara, ela que fazia live todo dia de manhã para falar do mercado com a turma. E muita educação, assim, então os valores, educação, compliance, a gente era super rigoroso, não levar o cliente com tendência de que a gente acha que compra ou vende, porque a gente nunca fazer campanha de marketing para tentar fazer o cliente comprar com esses apelos de vai subir, caiu, tá mais barato. Porque, cara, a gente falou, não, a gente não vai fazer isso. Cara, e só, assim, era baseado muito nesses valores e entregar uma solução boa como plataforma. Eu acho que a gente conseguiu nesse período de 4 anos. E como é que foi a saída foi a Ripio que comprou? A Ripio, cara, e a motivação da venda, hoje eu falo, até porque já passou, na época tinha algumas coisas de contrato que tinha que tomar cuidado, né, mas era a custódia, risco de custódia. O negócio crescia muito. Viu o tamanho da naba crescendo. Exato, cara. Então, assim, e o meu sócio, Carlos André, ele tinha uma participação maior, né? Porque ele ia colocar uma parte maior dos 2 milhões, e depois, em 2019, eu vendi uma participação para ele. E aí, um pouco do que eu sempre falo assim, como empreendedor, né, cara? A gente sempre quer vender no topo, mas às vezes não precisa, cara. Assim, vende para aquela venda. É bom para aquilo que você precisa? Então vende, cara. Então, em 2019, eu vendi para ele 14%, mais barato do que vendeu em 2020 para a Ripio, final. Mas naquele momento, aquela venda para mim era bom. E eu não fico, podia ter esperado para vender tudo em 2020. Não. Mas ele comprou 14%, então ele ficou com uma participação ainda maior. Ele tinha acho que 60 e pouco, eu tinha 20, pouco menos na venda final. Cara, então assim, a custódia começou a crescer, porque o negócio começou a crescer. A gente, quando vendeu, tinha 600 milhões de reais de custódia, sendo 500 milhões em cripto e 100 milhões em dinheiro de cliente. O dinheiro é mais fácil de você controlar, porque tem conta em banco, se passar algum problema, é mais difícil o cara sumir. Cripto, bom, a gente sabe como é que é, se esquece. Prejuízo e se vira, né? E era um esquema de custódia in-house, assim? Na época não tinha tecnologias ou empresas de custódia como tinha hoje, então assim, era a custódia proprietária nossa. Era uma custódia, a gente desenvolveu a tecnologia da Code, e cada sócio tinha uma chave privada para assinar as transações quando precisasse mexer na Code. E a gente tinha algumas políticas, cara, era até bem amador, mas a gente tinha alguns cuidados de como os sócios vão viajar junto, não pode todo mundo junto, como cada um cuida da sua chave, para assinar tinha que ter 3 de 1, então, nunca podia estar 3, podia dar merda em algum dos 3, porque senão, imagina. Tinha algumas políticas de acesso da Code e ainda o físico de cada um, tinha um único computador exclusivo, 100% offline, para poder acessar a Code. Na verdade, tinha 2 notebooks, um guardado e outro que a gente tinha mais acesso para acessar a Code. Era esse computador que nunca acessou a internet, com as 4 chavinhas tinha que ter 3, e aí podia acessar a Code. Os 3 tinham que estar presencial, porque era um computador, né? Não tinha como para poder mexer na Code. Mas a gente nunca acessou a Code para transferir da Code para a Hot. Eu não sei se todo mundo conhece, imagino que sim, para transferir da Code para a Hot. Porque aquilo a gente falou, a Hot sempre crescia. E para transferir da Hot para a Code é mais tranquilo. O problema é você acessar o pote com o bolo, né? Quem pode acessar aquilo ali? E sempre era... Então a gente acessava a Code a cada 6 meses para validar os acessos. Por higiene. Por higiene. Não para mexer nela. Vamos ver se está tudo funcionando. Tá todo mundo... Tá, acessamos, transfere aí
0 algum satoshi para cá, funcionou, fecha, acabou, cada 6 meses. A gente nunca precisou acessar cold para transferir para hot por alguma inversão, no sentido de agora tá mais gente vendendo e sacando, e a hot não tem suficiente para... Então tem que tirar da cold. Nunca, cara. É engraçado, né? E essa reunião, esse ritual com 4, 5 pessoas blindava e protegia R$500 milhão na época. R$500 milhão, cara. R$500 milhão. E que R$500 milhão, eram 4 pessoas. Na verdade, 3, né? Tinha que estar 3 só. 3 e o notebook ali, R$500 milhão, cara. Mas a gente usava HSM na época aqui, porque aí veio do conhecimento do Fábio. Como ele mexeu com a Cielo, cartão de crédito, os cartões de crédito usam a tecnologia HSM, né? Então, qualquer invasão no chip do cartão, o cartão ele apaga tudo ali, né? O HSM tem um pouco dessa tecnologia. Eu não sou tão técnico hoje, mas na verdade o HSM, se alguém tentar invadir para pegar a chave ou a criptografia, ele meio que auto se explode e o cara não consegue extrair o dado dali. Então, essa construção nossa de usar HSM lá em 2017 para guardar a chave privada das carteiras veio do Fábio, do conhecimento dele da segurança de cartão de crédito, né? Então, assim, mas nunca deu problema, mas era aquilo, a gente tinha 500 milhões, que não parava de crescer, que qualquer falha nossa podia botar em risco, seja uma falha, seja uma fraude interna, ou, cara, qualquer coisa, ou, assim, o risco é muito grande. Sim. E aí chegou uma hora que o Dedé falou, cara, eu não quero esse risco mais, não faz mais sentido, cara, o risco versus a oportunidade. A Atlas já tinha explodido nessa altura do campeonato ou não? Foi 2020, a gente começou a negociação de vender a Bitcoin Trade em março para abril de 20, não vou lembrar se já, talvez já. Eu cheguei a ter uma reunião com o pessoal da Atlas. Tem muita história boa nessa época, né, eu cheguei até só pra ver a cara dos caras. Falei, putz, esses caras são... O que você intuiu? Na hora, são bandidos. Na hora? Na hora. Pra mim, eu já suspeitava pela história, assim, cara, isso aqui não para de pé. Mas sempre muito político, porque também... Mas aí eles queriam colocar o produto na Bitcoin Trade. E eu vim pro Brasil, falei, cara, vou lá conhecer. Você foi no escritório? Fui no escritório, lá na Paulista, cara. Não. Great place to work. Quando eu fui lá, eu juro que eu fiquei com medo, cara. Puta. Por quê? Não, porque são bandidos, cara. Você vê, você tá na frente de bandidos, cara. E você tá na frente de bandidos, assim, você, sei lá, assim. Eu fiquei com medo, cara. Não vi a hora de sair dali. Porque os caras, eles meio que me colocaram numa salinha, aí veio lá como é que chamava? O CEO lá, o Rodrigo? Não é Rodrigo, né? Não vou lembrar o nome dele, cara. Não vou lembrar o nome dele, mas você vê, cara, assim. E aí veio o outro, e meio que uma pressão, um negócio. E, cara, ali na hora eu saí da Atlas, desci, liguei pro Dedé, cara, são bandidos. Não tenho dúvida nenhuma que esses caras vão dar o golpe. Nenhuma dúvida, zero. E acho que estourou depois de um ano, alguma coisa assim. Agora é fácil falar, né? Mas por que eu não falei na hora? Mas lá atrás também a gente não ganhava nada. Por que eu vou... Lá naquela época eu me meter numa confusão que eu não tinha nada a ver. Né? Os caras eram... tantas outras que teve, que infelizmente... A gente tentava educar os nossos clientes, mas não dava para salvar o mundo. Mas eu tinha esse risco, cara. Então, assim... foi mais ou menos em março, talvez de 20, acho que quando o Dedé falou, quero sair, quero vender. Cara, isso aqui é uma bomba que... Não é uma bomba, assim... Cara, nunca deu problema. Mas também se desse, era pra acabar com a vida de todo mundo. Sim. Porque imagina. E como você vai explicar? Foi uma falha? Ou os caras deram o golpe? Quantas histórias a gente já não viu disso? E, cara, beleza, a gente olha alguns e fala, cara, isso foi golpe. Mas pode ter alguma história aí que no final do dia a plataforma vacilou mesmo. Um funcionário... Ou, cara, é difícil. É difícil. Sim. É um risco muito grande. E aí o Dedé falou, cara, eu quero vender, vamos vender. A gente tava super bem posicionado, a Bitcoin Trade na época. Binance estava querendo comprar, a Bitso, a Ripio, o próprio mercado Bitcoin tinha uma conversa de juntar, não comprar, mas juntar. Então estava num momento ali de meio que até com uma consolidação do mercado. Então foi um momento bom também para abrir a conversa de venda. Né? Porque acho que a melhor hora de vender é quando as pessoas querem te comprar, não quando você quer vender. Essa é outra coisa que eu aprendi também. Quando você quer vender e ninguém quer comprar, esquece. Os caras até podem comprar, mas vão jogar o preço que eles querem. Quando é o contrário, você negocia numa posição melhor. Então a gente teve 4 propostas: Binance, Bitso, Ripio e mercado Bitcoin. E aí a da Ripio foi a melhor no conjunto, porque aí entrou muito numa ideia de conjunto, né? O que cada sócio quer, por exemplo. Eu falei, eu não queria vender, mas eu entendi o Dedé um pouco, porque ele estava com o maior risco. Ele tinha quase 70% do negócio. E ele que tinha mais patrimônio também. Então também se tivesse dado algum problema, ia cair muito mais para ele do que para os outros.
Talvez a minha ia limpar tudo que eu tinha e ia faltar. Né? Ele ia limpar tudo, talvez faltasse, mas, pô... Tinha mais a perder. Tinha muito mais a perder. Embora na época eu não concordava. Eu falei, tudo bem, a gente é isso que falou. Né? Quando a gente tá muito infiltrado, a gente não sobe na montanha, a gente não vê o do topo, né? Mas ele falou, cara, eu quero vender e eu vou vender. Então, eu posso vender, no acordo de acionistas eu tenho o drag alone, que é a cláusula que eu sou majoritário, você vai ser obrigado a entregar. E eu falei, Dedé, tudo bem, desde que eu possa sair, cara. Eu não quero trabalhar para ninguém, ficar trabalhando para ninguém. Não quero ficar com um contrato ali com quem for comprar. E aí no bolo todo, a melhor proposta ali que juntou financeiramente o valor, mas essa saída, ele também não queria ficar próximo, ele também falou, cara, eu não quero... ele realmente queria sair. E eu falei, cara, eu só quero sair para poder trabalhar. Eu não quero ficar trabalhando para alguém, porque eu acho que não vai funcionar. Então tem que ser alguém que tope que o Daniel saia rápido. E a RIP foi a que deu uma transição menor de tempo. Proposta financeira praticamente todas foram iguais, só da Binance que foi um pouco menor. Mas da Binance foi em BUSD lá. Foi até, a gente falou assim, não, nem receber em... Não, a gente quer receber foi em dólar. Falei, tem que ser em dólar na conta. Aqui a gente não queria, mas eles fizeram a proposta pagando na stable deles de dólar. Pelo menos não era na moeda que eles mesmos imprimiram, né? No BNB. Não era BNB, era BUSD, era o dólar deles. E era parcelado, acho que 3 vezes. E, cara, então assim, foi um conjunto e a Ripio, ela falou, Daniel, fica por 3 meses no dia a dia. Então a gente assinou o contrato de venda em dezembro de 20. Janeiro, fevereiro, março eu fiquei ainda na operação. Depois de março eu estava liberado para fazer o que eu quisesse, mas obviamente eu tinha um compete com cripto. Eu fiquei 2 anos sem poder trabalhar com compra e venda de cripto especificamente, que era o que a corretora fazia. E eu tinha um contrato de plantão, que eu brinco que era médico de plantão com a Ripio. Qualquer problema que desse na operação, eles podiam me chamar por 18 meses para eu poder voltar e ajudar a resolver, já que a empresa era a gente que construiu. Mas nunca deu problema, eles ficaram com todo o time, então, e a Ripio entendia do negócio. Diferente quando você vende para alguém que não entende e precisa de você. A Ripio era a maior plataforma da Argentina, então ele sabe o que ele está comprando, ele conhece. Ele estava comprando o mercado, não a tecnologia. Embora na época eles não tinham uma corretora trade, eles eram mais uma wallet de compra e venda do que uma plataforma de trading. Então eles compraram a plataforma e a entrada no mercado brasileiro. Mas eles conheciam do que eles estavam fazendo, né? Então eles não precisavam do Daniel ali, né? Então foi mais fácil na negociação essa transição. E, cara, foi uma história bonita para contar. E eu queria continuar empreendendo, assim. Eu falei, cara, não vou ficar em casa e vendo tudo que estava acontecendo, pô. Né? A gente que tá... É impossível. Parece que tá passando ali o... O mercado voltou, começou a romper a máxima histórica de novo, aí você... Falei, cara, eu vou ficar de fora, eu não vou fazer nada, eu vou fazer, cara... E eu sempre acompanhei a tese de tokenização por estar no mercado ali, então me agradava falar em tokenização. E eu acho que o principal entre Bitcoin Trade e Leak era que nos 4 anos da Bitcoin Trade, o mercado tradicional, assim, o mercado financeiro olhava a gente como um patinho feio, né? Olhava a indústria como um patinho feio. Ou era a galera que estava fazendo coisa errada, né? Enfim. E, cara, a gente tinha uma plataforma super compliance, uma política foi construída junto com o Banco Santander. Então a gente tentava fazer as coisas direito, mas mesmo assim, cara, mandava cold call pro mercado financeiro, ninguém queria falar comigo. Não, cripto? Não, cripto a gente não... E eu falava, cara, alguma hora isso vai cair. É impossível esses caras não olhar, tirar, né, essa venda dos olhos e, cara, olhar mais a tecnologia, olhar mais a transformação que isso pode acontecer. Alguma hora vai cair. Só que você não sabe, vai cair. Possível. E eu tinha isso dentro de mim, cara, puta, vai cair, e na hora que cair eu posso estar próximo, porque eu conheço um pouco da construção desse negócio. Então, assim, na hora que essa venda cair dos olhos, porra, eu posso estar muito bem posicionado com algo novo para esse mercado. Então, quando eu montei a Leak, eu queria de fato montar um negócio olhando o mercado regulado e o mercado tradicional. Não, assim... E, obviamente, eu tinha um compete com cripto, então eu fiquei 2 anos sem falar em cripto, né? Tinha a Leak nasceu como uma tokenizadora, a Leak nasceu como uma empresa de infraestrutura blockchain para mercado de capitais regulado. Essa foi a proposta. Ou seja, como é que eu posso melhorar a infraestrutura do mercado de capitais brasileiro regulado com blockchain? Então, eu criei a Leak com esse propósito. Qual foi o primeiro produto, o primeiro instrumento tokenizado? Cara, então, essa é outra história legal, assim, porque eu falei,
Pô, eu tinha uma imagem muito associada a Bitcoin Trade, né? Que eu era o cara que aparecia, que dava entrevista, que ia participar das lives, etc. Não era o Dedé era mais financeiro ali, quietinho. Então eu tinha uma imagem muito associada a Bitcoin Trade. Quando eu saí, deu 3 meses, eu queria montar a Leak. Falei, cara, como é que primeiro eu desassocio minha imagem da Bitcoin Trade rápido, porque senão as pessoas vão me continuar procurando pela Bitcoin Trade. E como eu anuncio a Leak, né? E eu falei, cara, 2 coisas. A melhor maneira de anunciar é tokenizando algo, na prática. Então eu falei, cara, eu preciso tokenizar alguma coisa. Senão vira um assunto muito vago. Vou tokenizar o quê? Não, tá aqui, eu tokenizei algo. Então eu tinha que achar um caso de uso. E segundo, nesse caso de uso, já me posicionar como fundador da Leak, ex-Bitcoin Trade e tal, e isso sair em algum veículo para me posicionar. E eu falei, cara, o ativo mais rápido para tokenizar é meu próprio equity. Que é meu equity. Eu pego uma participação da Leak, tokenizo o equity dela. Naquela época, tinha muitos amigos, cara, que falavam, o que você for fazer, eu quero botar dinheiro. Cara, não, o que você for fazer, me dá uma oportunidade de entrar. Que é um pouco do FOMO. FOMO tem em todo lugar, né? Os caras acham que a gente tem... tudo que o Daniel colocar mão, não é. Já contei aqui um caso que não deu certo. E ali que pode não dar certo, cara, ainda. A gente tá em construção. Mas então, assim... Eu falei, cara, beleza. Tem um monte de amigo meu, aqui mesmo, vizinho, de churrasco. Fala, Daniel, se você for criar, eu ponho 100 mil reais. Eu quero estar junto. E eu falei, cara, eu vou tokenizar o equity da Leak, pouquinho, e vou vender o token para esses caras, para esses meus amigos. Eles compram um token que representa o equity da empresa. Assim, eles entram e eu consigo ter o caso de uso para fazer a Leak. Então, foi assim. A gente tokenizou o equity da Leak. Entrou uns 6 amigos. Captei um dinheiro para a companhia, embora eu não precisava de dinheiro ali, mas captei. E consegui juntar o útil ao agradável. E, então, o primeiro ativo foi o equity da Leak. Tem uma matéria no Valor Econômico sobre a Leak, o lançamento dela, ex-Bitcoin Trade, Daniel funda a Leak, tokenizando seu equity e tal, e aí fala um pouco do que a gente queria fazer. Então, a primeira tokenização foi o próprio equity, a própria participação da Leak. Mas a segunda, terceira, quarta, eu imagino que você e a empresa ainda tiveram um papel super proativo de educar, bater na porta e vender, né? Cara, tem um que a gente fez com o Felipe Persigo, né, porque ele ainda era sócio, que foi a Semana da Tokenização. Era uma semana, todo dia tinha uma live durante 5 dias para falar de tokenização. E uma veio jurídica, a outra veio, sei lá, eu não vou lembrar, mas tem no YouTube lá, Semana da Tokenização. Até hoje, tem muito lugar que eu vou, que o pessoal fala, pô, eu vi a Semana da Tokenização, que você falou de tokenização. E é legal até assistir, porque você vê coisas que a gente falava há 4 anos e meio atrás, que estão acontecendo agora. E que mostra um pouco que tem algumas coisas a gente tinha um pouco uma visão, outras talvez não deram. Eu não assisti, tá? Mas eu escuto das pessoas que falam, pô, eu assisti e tal, tem coisa que tá falando lá que tá acontecendo agora. Mas a gente tinha muito esse papel de educar também sobre o que é tokenização. Eu sempre brinco, eu tive que educar minha mãe do que era Bitcoin, que ela, o que você tá fazendo, filho? E agora eu tô tendo que educar ela sobre tokenização. Eu acho tokenização mais difícil, porque é infraestrutura no final do dia. É menos na nossa sexy, visão. talvez, né? Menos sexy, mais infraestrutura. Para mim, sempre, assim, tokenização não é o produto final na nossa tese. Embora, dependendo do ângulo que você olha a tokenização, o token é o produto final. Ali que tokenização é infraestrutura, não é o produto final, né? Então, ela é o que está por trás. Eu sempre brinco, a gente usa o Pix. Hoje, o Pix é um produto final que a gente usa. Mas por trás tem uma infraestrutura de tecnologia para que o Pix chegue do outro lado, que chama SPI, Sistema de Pagamento Instantâneo. A gente não entende do SPI. Ninguém precisa entender como é que o SPI funciona, mas todo mundo sabe usar Pix. Para mim, o jeito que a gente coloca a tokenização na nossa tese, até para deixar bem claro, tem outras formas de você usar de outros ângulos, mas para a Leak, token não é produto final, ele é infraestrutura. Então, o produto final vai ser o que for tokenizado, não um token. Mas existem teses que usam token como produto final, enfim, funciona. E depende do ângulo que você olha, se tem o token da Uniswap, o token do é um token, houve tokenização e o token ali é o produto final. Acho que depende do ângulo. O ângulo da Leak, tokenização é infraestrutura, é o que está por trás. E na sua tese, o valor de ativos tokenizados, imagino eu, vai ser muito maior do que o do Bitcoin e até de criptomoedas no futuro. Sim, porque a gente está levando essa tecnologia para o mercado de crédito privado no Brasil, ou o mercado de capitais de dívida, que é um mercado de trilhões, então é um mercado maior do que cripto hoje. Embora hoje a Leak tem um produto cripto, né? Hoje a gente tem um produto cripto também no portfólio. E qual foi o instrumento mais legal ou mais diferente que vocês já tokenizaram? E já até antecipando as perguntas do bate-bola final, qual que seria o mais legal na sua cabeça? Assim, tem algum instrumento dos sonhos ou não?
Cara, eu sou super, assim, prático com essa tese, assim, cara. O maior possível, tiver mais Cara, volume, mais mercado, É o que vambora. entregar proposta de valor para quem você tá levando a tokenização. Então, assim, acho que tem muitas ideias legais e sexys, e porra, caramba, com tokenização, mas que às vezes não tem proposta de valor clara, é só sexy, é só legal, é só, porra, que animal, mas e aí? Que dor resolve? Quem vai pagar por isso? Por que fazer? Não, porque é token, é o futuro, cara, vai mudar o mundo, e no final do dia não entrega valor nenhum, e vai chegar a hora. Fala, cara, isso aqui, pô, legal. Talvez igual os NFTs lá atrás, que em algum momento criaram um negócio, depois diminuiu, e pode ainda achar o valor. Que é a mesma coisa da internet que a gente contou aqui nos anos 2000. Virou um negócio absurdo de FOMO, a internet, explodiu a bolha, depois foi se achando a proposta de valor para a internet, que hoje, poxa, imagina, hoje é tudo. Mas, então, acho que tem essas fases. Ali que ela... Cara, a gente tokeniza crédito, a gente tokeniza dívida. O negócio até é chato quando fala, pô, é dívida. Uma empresa vai captar dinheiro, porque ela precisa crescer, e ela precisa acessar o mercado para captar dinheiro. E nesse movimento tem uma infraestrutura para isso acontecer. Então, quando uma empresa emite uma dívida, cara, às vezes existe quem vai estruturar essa dívida, ela vai criar uma série de controles, vai criar uma série de cálculos. Qual que é o custo do capital? Como eu vou pagar o investidor que eu estou tomando a dívida? Vou pagar em parcelas? Vou pagar em uma única parcela final com juros? Cara, tem uma garantia aqui que vai ser instrumentos que eu estou originando minha empresa, porque quando eu produzo e vendo, isso me gera um direito creditório que eu dou de garantia para o investidor. Tudo isso são regras e são regras de uma operação de dívida. A gente encaixa o token aqui para ficar controlando tudo isso de um jeito mais eficiente, porque essa infraestrutura atual hoje do mercado de capitais brasileiro, ela é às vezes analógica ainda, por incrível que pareça. Às vezes está em um e-mail o controle, às vezes está num Excel. E a gente acha que o blockchain e os smart contracts, toda aquela questão de programabilidade, que ela veio de olhar o Compound, o Wave, aqueles protocolos totalmente programados, totalmente descentralizados. Como é que eu posso pegar aquele conceito, e colocar embaixo de uma camada regulatória para resolver dor do mercado regulado. E aí, quando eu coloco isso embaixo do regulado, obviamente que eu tenho limitações comparadas ao descentralizado total. Pô, aqui não dá para alguém comprar um crédito sem eu saber quem é o cara que comprou. E não é porque o Estado quer controlar, é porque se a empresa não pagar, como é que você sabe para quem a empresa deve? Para chamar todo mundo que ela deve e falar, que é o que chama de assembleia, a empresa do Daniel não vai pagar o que ele prometeu, mas vocês que são os credores, ela quer negociar. Se eu não sei quem tem o ativo, como é que tá? Vou vender o token de uma dívida para um cara em Dubai. Tem que saber quem é, porque se a empresa não pagar, eu tenho que chamar esse cara do Dubai e falar, essa empresa te deve. Ela quer agora negociar. Então, assim, tem coisa que no DeFi é descentralizado. Tem aqui no regulado tem algumas premissas que vai até na contramão do que é um descentralizado. Então, a gente entra para resolver essa dor. Agora, então a gente tokeniza dívida. Embora a gente já tokenizou algumas coisas de clube de futebol lá no começo, que é mais legal, tokenizar um direito do futebol ali, mas não é o nosso mercado. É menor. Cara, ali foi mais também, de novo, uma estratégia de marketing da companhia de aparecer, porque obviamente envolve futebol, tem muita mídia, do que... Só que naquele momento nos ajudou a ir desenvolvendo a tecnologia. Sim. Mas não necessariamente... Então, assim, cara, acho que é dívida. Hoje a gente olha mercado de capitais, como tokenização, mercado de capitais, emissão de dívida. Então, se for aqui falar, tokenizar um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliário, tokenizar um CRA, que é agrícola, tokenizar um certificado de recebível, uma debenture, que é dívida. Esses instrumentos todos têm uma série de regras financeiras. A gente coloca tudo isso no smart contract para ele controlar de um jeito mais autônomo e eficiente do que alguém apertando o botão, alguém calculando na mão, no Excel, e errar. E aí todos os eventos de pagamentos em cima de uma stablecoin. Aí tem toda a camada de infra ali por trás no protocolo do TDIC, né, que é o nosso protocolo em blockchain, que esse é um dos nossos outros produtos. O outro que a gente tem é o Crypto as a Service, que o Itaú é o maior cliente, né? Hoje toda operação cripto do Itaú é nossa, é leak. E o aspecto de que você pode, teoricamente, ter acesso ao mercado global quando você tokeniza uma dívida, ainda não se explora isso ao máximo, né? Obviamente. Cara, eu acho que assim, separando tecnologia, o blockchain permite isso de um jeito que nenhuma outra tecnologia ou infraestrutura permite no mundo. Agora, se tira a tecnologia e coloca o produto. Falando em produto e regulação, cara, tem dores que a tecnologia não vai resolver. Então, assim, eu acho que vão ser fases, tá? Primeiro vamos tokenizar os ativos, vamos usar essa tecnologia por detrás. Na medida que ela for
evoluindo e os ativos de fato estão nessa camada, eu acho que a gente vai começar a discutir como é que eu pego esse ativo tokenizado e consigo transacionar ele do outro lado do mundo com um jeito muito mais fácil do que é hoje com a infraestrutura atual. Então, assim, tem algumas coisas que eu escuto de tokenização que na prática até funciona, mas não está maduro ainda para que isso aconteça. Então, globalmente, tokenizar uma dívida, eu vou vender no mundo inteiro. Cara, do ponto de vista de tecnologia, usando blockchain, é muito mais fácil e o custo transacional é muito mais barato do que a infraestrutura atual hoje. Só que, cara, vender no mundo, eu não posso soltar um token de dívida no mercado americano sem registro. As pessoas dizem, não, eu vou soltar um token lá no estado. Não pode, cara. Tem a SEC lá, como tem a CVM aqui. É um mercado regulado, esse é o jogo. Né? Goste ou não goste, esse é o jogo. Então não se trata só de tecnologia para você levar um ativo, seja ele da onde está, para outro lugar. Não é? Você tem que respeitar a jurisdição. E aí tem outros... E eu acho que assim, tem outras coisas que não é só tecnologia. O produto é bom. O cara quer lá um token de dívida do Brasil, de reais. Como é que o cara quer redear isso? O cara não vai comprar uma dívida Brasil. Esse cara... Enfim, tem outros detalhes que não é só tech para isso acontecer, de um ativo. Mas mesmo sem explorar esse aspecto, ainda tem um ganho absurdo de eficiência. Não, absurdo. Se você comparar hoje um fluxo... Porque o americano, pegar o americano investe no Brasil. Para esse americano, um fundo ou pessoa física investir aqui, cara, é um parto de processo burocrático. E depois, a plataforma, as tecnologias, elas são custosas, porque é uma infraestrutura cara, uma infraestrutura meio que analógica. Acho que a blockchain, ele realmente ajuda. Por isso que para mim não se trata de tecnologia, se trata muito mais de regulação para isso acontecer do que a própria... A tecnologia existe, é o blockchain, tá? Mas mesmo você resolvendo a tecnologia usando blockchain para esses ativos, você ainda tem outras amarras que tem que ser soltas para que, de fato, você entregue um valor final para o cara que está lá em Dubai e quer comprar um ativo aqui, ou a gente aqui comprar um ativo de outra jurisdição, né? Boa. Mas é um caminho. Você torce para que time? Sou São Paulino. São Paulino. E uma última pergunta antes da gente entrar no nosso bate-bola final aqui. Tem um texto canônico no mundo do Bitcoin que é a estratégia correta do empreendedorismo Bitcoin. Você não deve ter lido. Está lá no Nakamoto Institute. E uma das premissas dele é de que pouquíssimos empreendimentos vão dar um retorno maior do que o do Bitcoin enquanto o Bitcoin estiver nesse período cedo da vida dele. Você já está no seu segundo empreendimento de cripto. Como é que você enxerga essa ideia? Eu concordo. Eu acho que eu sou super cripto na física. Enfim, cara, eu concordo, cara. Assim, não dá para comparar. Acho que é comparar laranja com banana, né, nesse sentido, né? Comparar com qualquer ativo. Eu acho que o potencial da tecnologia, o potencial do Bitcoin como um ativo disruptivo, e aí você pode olhar ele em diferentes ângulos, reserva de valor. Você pode olhar ele como uma proteção contra o Estado, contra a moeda lá que você está no teu país, que geralmente os governantes vivem fazendo bagunça e a gente que paga o pato, né? Que tem a moeda ali. Enfim, dependendo, você pode olhar por diversos ângulos o ativo, né? Só pra gente não ser aqui, para não ficar numa... Eu tento não ser polêmico, né? Cada um olha do seu jeito. Eu tô comprando Bitcoin em que ângulo, né? Tem várias narrativas, mas uma narrativa que acho que para mim é comum cara, é um ativo que ainda tem um potencial de valorização, olhando para frente. E aí para frente que também é outra discussão boa, né? Tem gente que olha para frente há 6 meses, tem gente que olha para frente há 10 anos. Quanto para frente você quer olhar? Eu acho que quanto mais para frente você olhar, mais essa narrativa é verdadeira. Tem um potencial de crescimento absurdo, cara, absurdo. Eu sempre falo, tá caro. Tá caro não tá caro. Eu escuto isso de amigos quando tava 70, eu falei, a 20 eu falei, tá agora 110, 115, 120, tá caro, daqui a pouco tá 200, só a gente não sabe quando. Aí ele vai falar, tá caro, Então assim, esse cara que fala que tá caro, ou que não consegue entender um pouco, ou se aprofundar, acho que é mais uma questão de se aprofundar. Para aquilo que você não estuda minimamente, você é ignorante, né? Ignorante não é uma palavra pejorativa, mas você é ignorante, né? Se você... eu quero falar de café, não estudei nada, eu sou ignorante no tema. Não adianta eu querer, café, esse aqui cara, tô falando besteira. Então estuda, entende que aí você pode falar e aí você toma a tua opinião, né? No caso aqui é um ativo financeiro, a tua opinião, a tua decisão é compro ou não compro, invisto ou não invisto, né? E não tomar uma decisão também é tomar uma decisão, saiba disso. Total, né? Exato. Que é a decisão de não comprar. De não comprar, nesse caso. Não vou comprar porque... Mas eu concordo, cara, assim. Agora, só quando? Quando é que a gente não consegue cravar? Mas olhando na curva de longo tempo, acho que tá barato. Se você ainda não tem Bitcoin, estude para um dia poder acender uma velhinha como essa aqui na sua casa, ó.
Vamos pro bate-bola boa. final? Bora. A gente faz 7 perguntinhas aqui e você responde de bate-pronto, pode ser? Vou tentar. Não sei se sou muito bom de Posso bate-pronto. começar? Eu começo. Vamos lá. Wallet favorita de cripto? Cara, eu uso a wallet da Coinbase. E não é... Eu posso mostrar aqui no meu celular. A wallet minha, custódia, né? Autocustódia, né? Bom, eu uso Coinbase. A da Coinbase. Ethereum ou Solana? Ethereum. Algum protocolo em DeFi que tu acha inspirador ou legal? Cara, Aave. Aave, mercado de crédito livre ali. Tem vários outros que eu tenho, mas Aave é o que eu acho... É o que me inspirou a montar a Leak. Fora dos Estados Unidos, um lugar que você gostaria de morar com a sua família? Estados Unidos. Você ainda tá na Flórida? Tô em Atlanta. Perto de Atlanta. Um ídolo não, mas uma pessoa inspiradora no mundo dos esportes. Ayrton Senna. O fundador que tu admira? Cara, puta, eu talvez não tenha um nome, mas o fundador, o low profile, o cara que cria um negócio que você nunca ouviu falar. A gente acha que a gente cria negócios, mas tem gente que cria negócios muito maiores, fora da tech, do zero. Acho que esses caras assim eu admiro muito, sabe? Mas enfim, tenho muitos amigos empreendedores, então... Eu gostei da resposta. Foi tipo os Satoshis Nakamotos do empreendedorismo. É né? isso, Tipo, cara. Os caras criam e zero holofote, zero... Cara, de novo, assim, esses caras que você fala, pode ser um cara que criou uma padaria e cresceu e construiu, tem 4 padarias e ali... É um empreendedor, cara, um baita empreendedor também, né? Criar negócio não é fácil aqui, ainda mais aqui no Brasil. Então, esses caras eu admiro muito. Boa. Última, você falou de carro. O que correr ou praticar corrida te faz sentir que nenhuma outra coisa te faz? Cara, eu sempre gostei de velocidade. Eu acho que o vento, a adrenalina ali... Acho que talvez comparada só o Bitcoin subindo 10% no dia. 10? Why so bearish? Ou caindo. Mas eu sempre gosto muito de esporte, muito assim. Pratico futebol e corrida, e corro de carro, sempre andei de kart, não sei, é uma paixão, gosto de carro demais. E não tem, cara, assim, quando nesse final de semana eu corri, são 3 dias que eu tô totalmente desconectado de tudo. Foi bem na corrida? Cara, o motor quebrou, era uma endurance de 3 horas. O motor quebrou na 1 hora e pouco da corrida. E aí, acabou? Não, aí, como é 3 horas, eles trocaram o motor em 40 minutos do carro. Caraca. Então a turma lá é muito boa. Corro de Copa HB20, que é até pra galera da HB20. Trocaram o motor, eu voltei. Era uma endurance com mais 2 amigos, né? E o motor quebrou bem na hora que eu entrei. Então dei 3 voltas na reta, botei quinta, o motor quebrou. Falei, nossa, cara. E aí eu voltei aí eles arrumaram, eu voltei com 28 voltas atrás do líder. E corri mais 25 minutos, só pra não deixar de correr, né? Porque é um hobby, né? Não sou profissional. E foi bom, cara. Ali exatamente, é um hobby. Assim, Mas, pergunta de leigo, desculpa, agora eu vou ter que entrar. Os caras ganham dinheiro ou não? Só gasta? cara, eu só gasto, porque Não, é um sim, hobby. mas os caras que estão em primeiro lá. Profissional às vezes, assim, numa corrida dessa, tava lá. Ricardo Maurício, tricampeão da Stock Car, tava o Thiago Camilo, tava o Caetano de Mauro, líder da Stock atual, a galera da Stock tava lá, toda lá, correndo, né? Era um endurance. Então eram 80 pilotos, 27 carros, Nossa. cada carro 3 pilotos. O que é um endurance? Endurance Vai é 3 trocando- horas, 3 horas de E corrida. aí vai Endurance é trocando uma corrida piloto? mais tempo. E aí vai trocando pilotos, são 3 horas. Geralmente quando eu corro, eu corro sozinho, é uma etapa que eu vou correr em dezembro agora em Interlagos, é uma etapa, meu carro, são 2 corridas de 25 minutos, fora os treinos e o quali, né, o final de semana. Essa foi a primeira Endurance da Copa HB20, são 3 horas. E, cara, foi super legal, porque, cara, é um ambiente familiar também ali, os pilotos, as famílias, porque ali é um automobilismo diferente, né, do glamour de uma Stock Car, que é a principal daqui, ou de uma Fórmula 1 ali, é um monte de amigo às vezes, cara. Lógico que tinha uns profissionais. Por que Mas os profissionais vão lá? Cara, nessa especificamente, que como era uma Endurance, a regra da Endurance era você ter um piloto profissional e 2... Eles colocaram ouro, prata e bronze. Então, um piloto profissional, um prata, que é um piloto semi, e um bronze, que é quem corre por hobby, gosta, não é profissional. Né? O meu trio, por isso que assim, eram 3 bronzes, porque eram 3 amigos que começaram a correr há 2, 3 anos. Então, ninguém era profissional. E eles abriram pra gente, não, cara, vocês vão se divertir. Não precisa ter um piloto ouro. Mas tinha muitas equipes que tinham um piloto da Stock Car, geralmente, ali, como profissional, correndo. E Nelson Piquet tava correndo. Então, assim... Mas é por premiação ou é porque os amigos chamaram? Os amigos prata e Acho que bronze? os amigos chamaram. Entendi. Cara, o automobilismo brasileiro, ele é um automobilismo
categoria pequeno, né, cara? Sim. Então, assim, Todo mundo se conhece. todo mundo se conhece. Todo mundo, cara que corre na Stock, corre na NASCAR Brasil, às vezes corre na HB20 numa etapa dessa que é mais... Precisa de mais piloto e tem essa regra de ter um profissional, ou corre na Porsche. Tem tipo dezenas de categorias dessas ou não? Ou menos? Não, tem menos. Assim, a principal é a Stock Car, né, aqui no Brasil. Porsche é que o Israel D'Amelio corre. A Porsche é uma categoria fantástica, mas tem menos piloto profissional, né, do que a Stock. A Stock é basicamente só profissional, né? Ou o piloto recebe, não sei se todos recebem, mas ali é profissional, ganha, né? A maioria deve ter um salário, né? Uma etapa que deve custar 5 milhões por ano para você correr. Então o piloto tem que arrumar patrocínio, tem salário para viver, o cara vive disso. A Porsche geralmente também são muitos apaixonados pelo automobilismo e que vão para a Porsche ali. HB20, Turismo Nacional, é uma etapa, tem muito jovem ali, porque é uma etapa de começo para o cara que quer algum momento chegar na Stock. Aí ele vai ali subindo, é como se fosse, começa ali na HB20, na Turismo Nacional, depois sobe para Stock Light, até chegar na Stock Car, o piloto que é piloto. E você escolheu o HB20 por quê? Cara, eu escolhi, eu já tô velho, né? Eu sempre corri de kart, sempre gostei de velocidade, mas o HB20 eu corro há 3 anos. Que eu corro quando eu tô no Brasil também, então não corro a temporada inteira, né? Como eu moro fora, quando casa a agenda de trabalho e etapa, eu tento correr. Então, esse ano foi a minha primeira etapa e eu vou correr de dezembro. Ano passado eu corri uma só. 23 eu corri 4, deu mais casamento de agenda. Mas foi um amigo, o Valtinho, que tá nesse... Ele falou, vou correr de HB20, foi quando começou o Campeonato Paulista do HB20, tem o Paulista e o Nacional. Agora eu tô correndo, esse ano, essas etapas é nacional. E ele falou, cara, começou o Paulista agora, vou correr. Aí eu falei, pô, dá pra correr também? Ele dá, me apresentou pro Daniel Freire, que é o dono da categoria. Como eu já tinha noção de corrida, porque eu sempre corri de kart, como hobby, mas sempre corri. Sempre que eu vou pra algum lugar que tem corrida, qualquer experiência eu sento no carro pra correr. Então assim, tá na paixão, mas só paixão mesmo, hobby. Aí ele abriu um espaço e eu comecei a correr. E é bem legal. Pra quem gosta, é bacana. É uma categoria de acesso e ao mesmo tempo de hobby, vai. Pra quem não é profissional e gosta e tem noção. É perigoso também, mas... Você tem que experimentar, Griva. Você se dá bem, velho. Eu gosto de ler e aprender sobre. Ler e aprender sobre. Não, Ver as imagens de longe. Não, mas o dia que você quiser... Mas também é de Interlagos quando era pequeno. É? Sim. Não, cara, é fantástico. Muito bom. Eu gosto demais. O dia que você quiser conhecer ou ir lá, ou até conhecer pra andar... Tá aí, você vai ter que ir agora, próximo que o Daniel Não, for, você vai ter que ir lá tirar umas fotinhas de Tietá. E Interlagos tá feito convite, 7 de dezembro. Bravo. Vai ser legal. Palavras finais, Guiriba, pra gente encerrar o episódio. Onde é que o pessoal te encontra na internet? Vocês me encontram no Guiriba BRB, no Twitter e no Instagram. E queria agradecer também. Aprendi muito aqui não só sobre cripto, mas principalmente sobre negócio. É muito bom o podcast. Agradeço a participação. Daniel, Isso. palavras finais. E onde é que o pessoal encontra mais sobre você e sobre a Leak na internet? Cara, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Cara, eu sempre acreditei muito em educação desde o dia que eu montei a Bitcoin Trade, em levar informação com qualidade. Eu acho que assim, cara, precisa muito e vai continuar precisando, porque esse mundo que a gente tá é muito dinâmico, né? Cada dia alguém tá criando algo ou tá mudando, então acho que levar a educação pro mercado é fundamental, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pelo convite. Bom, para encontrar a Leak, tem o Instagram da Leak, tem o LinkedIn, depende exatamente do que você tá querendo conhecer da empresa, né? Leak com o quê? L-I-K-I. Isso, L-I-K-I. Muita gente fala Liqui. E eu falo, não, é Leak, é Leak. E, cara, meu Instagram, eu tenho um Instagram e tem meu LinkedIn também. Se bater lá Daniel Cocchieri ou D Cocchieri, alguma coisa, vai achar. Ainda não sou tão famoso assim, então não vai ter 10 perfis, vai ter um só. E, de novo, obrigado pelo convite, foi um prazer participar. Até a próxima. Eu sou o Felipe, vocês me encontram na internet em @FelipeTHR ou Felipeter e também nos encontram nas redes da Paradigma, paradigma.education. Obrigado por terem assistido ao episódio de hoje. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar a notificação, apertar no sininho e até a próxima. Fui!